Vamos cumprimentar Marcelo Coutinho, que já está na área aqui pra gente conversar. Coutinho, bem-vindo, bom dia. É uma terça-feira elétrica de inflação no Brasil, de inflação nos Estados Unidos. Bom ter você pra gente graficar tudo aqui. Bem-vindo e bom dia. Bom dia, lindão, tudo bom? Tudo bom dia, ótimo. bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, meu moreno. Rapidamente na tela, tá ali, tá? O Leozinho tava falando dos juros. 27 à tua esquerda, 35 à tua direita. Ambos acabam de perder seus respectivos suportes. Dei um F27, cota 14,03. O DI 1F35, o nosso 10 anos, o nosso longo 13,45%. Você vê tanto vértice curto quanto vértice longo, queda nos dois. Vindo agora para mercado futuro, índice lateralizado 136.460. Subiu, lateralizou, quem sabe sobe. O candle ainda é ruim, eu tenho um candle que lateraliza em todo o meu movimento, então vamos ver como é que esse cara se comporta. A priori, difícil dizer, estamos restritos a 136.725 pontos. No caso do dólar, esse mais previsível para baixo, mantenho R$ 5,424. Ok, muito obrigado, meu caro Marcelo Coutinho. 9 horas 3 minutos, dólar recuando 0,15%. A curva de juros enxugando 5 ou 6 pontos base nos prêmios e o Ibovespa Futuro avançando 0,38%. É assim que nós estamos. Imediatamente para a curva de juros, antes que a gente faça o qualitativo da curva. Afinal de contas, quando eu digo a curva, estou me referindo à inflacionária no qualitativo, para a gente ver os preços que mais aceleraram, que mais desaceleraram. Você está vendo aí o IPCA de julho, subiu 0,26% neste mês 7 logo, e a pauta do mercado local é exatamente essa. Vejo até uma curva de juros comedida no fechamento dos vértices em função da antecipação deste dado ontem. O Beida destacava há pouco. É quase um boato fato aqui, não é? Porque a curva ontem, sem um trigger específico para tanto, fechava até 10 pontos base dependendo do vértice. O Coutinho tem uma certa tradição em aproximar o DI1F27 e o DI1F35, para a gente olhar um pouco de curto / médio prazo e um pouco de longo prazo. E aí você tem flechas da sabedoria, que dizem o quê? Estão perdendo suporte. O curto do seu lado esquerdo, dei um F27, você tem esse suporte a 14,10% lateralizado. Então subiu, região de distribuição, venda, baixista, e agora você tem a parte de sinalização. Então ontem a gente já teve esse rompimento parcial, hoje, por enquanto, se confirma. Então você pega o 27 à tua esquerda na curta a 14,04%, você pega o nosso 10 anos, DI um F35 a 13,48%, na mesma toada. Você vê também tem um suporte, esse aqui ainda perdendo ou testando esse suporte, mas ambos com claro viés de baixa. Obrigado, meu caro Coutinho. Na tela para vocês, vou colocar aqui as informações que o site do IBGE já permite aferir. Olha só, tá na tela. O índice geral, vocês conseguem enxergar aqui bem, ó. O índice geral, ele tem 0,26% de inflação, quer dizer, no Brasil inteiro, em média, com todos os produtos e serviços monitorados pelo IBGE, na média você tem um incremento de 0,26%. No fim do dia, é sempre o relativo e é nunca o absoluto. Então 0,26 é bom? É ruim? Olha, o consenso apontava para 0,36, 0,38, dependendo da casa, 0,35. Nós tivemos uma inflação mais baixa, mais moderada do que aquela que era esperada. Quando você vai e disseca por grupos, olha só alimentação e bebidas. Você teve uma deflação de 0,27%. Quer dizer, na média, os produtos de alimentação e de bebidas ficaram 0,27% mais baratos. Houve uma deflação na faixa do 0,27%. Para muito analista político, é possível que o Planalto consiga surfar algum ganho de popularidade no curto prazo muito em cima disso. Um câmbio que sai de 6,30 e vai para 5,40 e pouco, e o preço dos alimentos mais acessível para a população mais castigada socioeconomicamente. Isso pode se traduzir em ganho de popularidade no curto prazo para o Palácio do Planalto. E se isso se sustentar, o capital político a ser colhido tende a ser proporcionalmente maior também. Então você que monitora a trade eleitoral, nós estamos muito distantes da eleição de um lado, mas de outro o mercado não está há 6 meses na frente em média? Então, por esse ângulo aí só faltam 6 meses para a eleição. No caso do trade eleitoral não é tão simples assim, convenhamos. Porém, preço de alimento para baixo combina com qualquer governante melhor avaliado. Neste caso é o governo Lula.
recuo de 0,27% na média para alimentação e para bebidas. O oposto você aplica para habitação. Com o fator energia elétrica, olha o que acontece, ó, 0,91% de incremento médio nos preços relacionados à habitação. Custo de moradia, energia, saneamento, todos os serviços básicos relacionados ao verbo morar apresentam, na média, 0,91% de incremento. Então foi o oposto. Aí você tem uma inflação relativamente comportada para os artigos de residência. Coutinho foi reformar a casa e decorá-la de um jeito diferente, chamou a Super Flavinha para um café e falou: mozão, é uma nova embalagem. Olha aí, ó. Não fosse o Coutinho, tinha sido um 0-0. Como o Coutinho partiu para as compras, nós tivemos uma levíssima inflação de 0,09%. Vestuário, atenção você que monitora o varejo de moda no Brasil, uma deflação de 0,54%, quer dizer, na média, as roupas e os itens relacionados a vestuário no geral ficaram 0,54% mais baratos. Aí a gente volta a falar de inflação no caso dos transportes em 0,35%, saúde e cuidados pessoais, inflação de 0,45%, despesas pessoais, uma inflação de 0,76%, educação, na sazonalidade praticamente não tem reajuste de preço nessa faixa de julho, costuma acontecer mais em junho ou mesmo em agosto, tá? Agosto, que é a retomada do segundo semestre, ou seja, é uma não notícia educação no IPCA de julho, costuma ser, inclusive é mês de férias escolares, agosto, aí sim por sazonalidade a gente deve ter algum incremento. E comunicação apresentou foto deflacionária, 0,09% de recuo médio nos preços. Portanto, qual a manchete que interessa? IPCA de julho apresenta número menor que o imaginado, com alimentos mais baratos, vestuário e comunicação mais baratas têm peso menor. E se eu quiser embalar de outro jeito, eu embalaria: IPCA de julho apresenta aceleração menor que a imaginada, apesar de custo maior da habitação e dos transportes. Daqui a pouco a gente vai dissecar os itens que mais se destacam nesses segmentos e nesses grupos. 9h09, voltamos com o Coutinho para revisitar o que até aqui é um kit dos comprados. Você tem a bolsa subindo 0,44% e o dólar recuando 0,10%. Você. Graficamente o dólar está mais comportado. O dólar à tua direita, R$ 5,462. Então aqui caiu, corrigiu, foi na terceira linha pianinho e agora deixa descer. Então o dólar permanece baixista por enquanto, seu objetivo R$ 5,445. Ainda que a figura gráfica não seja, mas é o que a gente tem. O índice então péssimo, né? O índice dentro de um canal baixista, o índice GEPA está no meio do FIBO, 1,36,390. O índice para mim não tem figura, day traders de plantão fiquem atentos. O dólar, ok, a priori baixista, também numa figurinha, também não está lá tão bonita assim. Mas por enquanto coloca o stopzinho e mantém o objetivo no 45. Agora para vocês, nossa cobertura não para, até 9h15 o mergulho no IPCA, a gente vai com o release. Você vê a essência traduzida no nosso GC. O IPCA abaixo do consenso, o contrato Indifut para cima e um recuo dos DIs. Esse recuo dos DIs, ele agora está em 3 a 4 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. É até tímido, convenhamos, frente a um IPCA que surpreendeu positivamente nesse caso, por ter vindo abaixo da expectativa. Mas, ressalto, tem muito da dinâmica, boato fato. Ontem nós já tivemos uma curva de juros fechando, possivelmente em antecipação a esse IPCA mais fraco. A gente não pega pra capar danado aqui com a cobertura. Deixa eu abraçar rapidamente o Daniel Garcia, o RX Gamer, também o Alex, o Leandro Cadete, a Juliana Ramos e o Sérgio Machado. Vocês todos que estão conosco, muito obrigado. A gente tá com mais de 1.000 likes agora, mas distantes dos 1.700 que perseguimos aqui dia sim, dia também. Então, cuidamos muito das métricas e contamos muito com vocês para o bom atingimento delas. Deixa o seu like aí do outro lado. Gostou do IPCA? Deixa o like. Detestou o IPCA? Deixa o like para atenuar. Não tem opinião formada para o IPCA ou sobre o IPCA? Deixa o like, quem sabe você se decide. Nenhuma dessas três alternativas. A identidade do Almarias continua surgindo com o andamento das obras. E muitas áreas já foram concluídas. Todas as ruas que cortam o empreendimento já estão finalizadas, assim como os muros que cercam o seu entorno.
Outras obras seguem evoluindo para cumprir a meta de entrega. Aproveite para visitar o Almarias, conhecer as maquetes do projeto e acompanhar as obras. Que o site do IBGE me traiu, né? Porque tá aqui junho aqui, ó, notícias e release. Ô, IBGE, me ajuda aí, ó. Eu tô clicando em notícias e releases, ele tá me dando a manchete de junho. Ah, em junho a água já passou debaixo da ponte. Eu quero saber é de julho. Aqui, ó. Publicações, downloads, edições, julho de 2025. Mas por enquanto, pelo menos nesse portal aqui que a gente... agora sim, ó, com algum delay, chegou o release de julho. Melhor falar de julho, né? Então pronto, ó, em julho de 25, 0,26 de incremento, uma levíssima aceleração frente a junho de 25, no acumulado do ano 3,26%. Aqui é legal, né? Porque assim, julho é o mês 7, então já nos dá um panorama de metade de 25 consolidado e do início da segunda metade. E nós já estamos acima do centro da meta. O centro da meta aqui no Brasil é 3, nós já estamos em 3,26, com algumas fotos a serem conhecidas ainda. No acumulado dos últimos 12 meses, pensando na meta contínua, 5,23%. Aqui a variação por grupos, a gente já passou por isso naquela fotografia da estatística, dos gráficos, então me interessa falar agora dos itens que mais chamaram a atenção. Energia elétrica residencial. Olha aí, ó, pra galera que anda tomando aquele banho quente para driblar o inverno, teve mais custo relacionado à energia, só a energia contratou 0,12 ponto percentual no subitem habitação, ou o subitem energia elétrica contratou 0,12 ponto percentual de incremento para o item habitação. A alta reflete reajuste de 14%, putz, aquela paroleta, numa das concessionárias de São Paulo. Também você teve reajustes em Porto Alegre e Rio de Janeiro nessa pegada. Se você pegar por região, ó, São Paulo foi a capital que mais apresentou inflação, né? 10,56 aqui, ó. No Brasil, 3,04. Inflação da energia elétrica, tá? O IBGE fez questão de destacar uma tabela só dedicada à energia elétrica. Nossa, São Paulo tem uma porrada, ó, 10,56% de incremento médio na conta. Curitiba, que tem o segundo lugar, veio com 2,47%. Sua conta de luz tá chegando mais cara, Coutinho? Tá, lamentavelmente tá. Mais salgada? Muito. Mas você tem cara de que toma banho quente pra caramba. Não, lindinho, não pra é assim driblar a temperatura fria. Lindinho, não. Duvido. Você tá passando uma percepção errada, lindinho. Você toma banho gelado. Não, também não é assim, Coutinho, né? É Coutinho Marçal. Você tá atacado hoje, hein? Não, tá bom. Então é banho morno pra quentinho. Morno pra quentinho. Tá bom. Demora 3 horas, mas tá bom. Eu já vou nos Unidos daquele banho quente. Carol Sim. Souza, qual que é a temperatura média do seu banho? Tem água, tem que estar pelando. Tem que estar pelando pra entrar não, debaixo o do banheiro todo embaçado, assim. Tá vendo? É isso. Aí, a Carol vai sofrer na conta de luz lá. Com Já tô certeza. sabendo. Se Eu prepara. também. E você, com o banho morno pra quentinho, já tá com a conta mais salgada. Yeah. Imagina se você tiver mais friorento no dia a dia. Agora, Coutinho, se você morasse em Belém, você teria visto deflação. Aqui, ó. Deflação de 2,38. Eu não quero te estimular a ir pra Belém, não. Continue aqui com a gente, tá? Continue aqui com a gente. Mas 3%. Se você estivesse em Belém, ou se a TC News fosse radicada em Belém, você teria tido uma deflação. No Brasil como um todo, inflação de 3% para a conta de energia elétrica. Bom, agora, ó, além disso, na habitação ainda, taxa de água e esgoto, 0,13% de avanço. Que mais dá pra gente destacar? Ó, saúde e cuidados pessoais. Itens de higiene tiveram uma inflação de quase 1%. Planos de saúde de 0,35%. Teve reajuste liberado pela ANS, né? Isso ajuda a explicar. E pronto, eu queria falar de transportes, ó. Passagens aéreas, em linha com o imaginado, 20% de incremento. Então, pra galera que anda pegando avião, teve mordida aí. Combustíveis recuaram, 0,64%. Quedas no etanol, 1,7% de deflação. No óleo diesel, 0,6%. E na gasolina, 0,51%. Você vê, alimento e combustível são dois personagens que a ampla maioria da população vai perceber no dia a dia. Os dois itens melhoraram na aferição divulgada pelo IBGE. Quando você pega uma baita porrada, tipo passagem aérea,
é parte pequena da população que vai sentir proporcionalmente. Agora, energia elétrica é o destaque negativo mesmo, sobretudo para a capital paulista, aí vai para o bolso de todo e qualquer cidadão, e especialmente para aqueles que ganham menos, porque vão ter um comprometimento maior do orçamento para honrar esses custos. Bom, penso que não tem muito mais o que destacar aqui, ó. Alimentação e bebidas, que teve queda, deflação de 0,27, teve a deflação impulsionada por alimentação no domicílio, recuou 0,7%. E a batata inglesa, Leozinho, a batata inglesa caiu 20,3%. A batata inglesa tá menos salgada, embora você goste dela bem temperadinha, ela salga menos agora com os dados da inflação de julho. A batata doce, você tá, Fitness. Maromba, né? É fitness. fitness. Leozinho maromba, é o bíceps dourado aqui do Coutinho. Faz sentido, tá mais na batata doce do que na batata inglesa. A cebola caindo 13,26% de deflação. Chorar, a cebola continua fazendo a galera chorar, mas agora mais pelas suas propriedades intrínsecas do que pelo preço, pelo menos a julgar pelo que o IBGE está nos dizendo, 13% mais barato a cebola. E o arroz caindo 2,89%. Essa é a hora que o povo no chat diz: ah, vem aqui na esquina de casa que você vai ver que não tá mais barato não. Eu sei, mas é a mensagem. Briguem com a mensagem, não com o carteiro. Se você discorda, obviamente. De repente, se você tá sentindo o preço mais barato, você até apoia a carta. Bom, aqui por fim, região. O peso regional na composição do índice, você vê que São Paulo pesa 32% na composição do IPCA como um todo. Então o que acontece com os preços em São Paulo impacta demais, puxa demais ou arrasta demais a fotografia do IPCA como um todo. Mas se você pegar por esse ângulo, em julho, inflação em São Paulo foi a mais forte, 0,46, aí vai diminuindo até que a gente vê deflação em Campo Grande. Alô galera de Campo Grande, melhorou a vida de vocês aí ou não? Alô, galera de São Paulo, ficou mais cara a vida aí? Ou sim? No acumulado do ano, 3,47% de inflação em São Paulo, por exemplo, 2,55% em Campo Grande, e nos 12 meses, São Paulo também se destaca, só não ganha da inflação de Belo Horizonte. Ó. No acumulado dos 12 meses, a inflação em BH está em 5,66%. 9h19, você curtiu a cobertura especial relacionada à inflação no Brasil, que coincide com o Inti FUT. Inti FUT tá diminuindo o ímpeto de alta, hein? Saiu do 0,40, vai agora pro 0,23 e o dólar tá chamando... Vocês não são ligeiros, hein? Já foram mais ligeiros. É claro, já se preparem aí, porque já vai ter o vira-vira-vira. Ó a moeda americana, ó, 0,06%. Bom dia, Guinho. Podem se estabelecer no palco, daqui a pouquinho, possivelmente, o vira-vira-vira, moeda americana ameaçando a virada. Meu caro, eles estão gripados hoje. É o Zezinho, né? Assou esse nariz aí. Nossa, que espirro feminino, Guinho. Espirra de novo. Ah, bom. Não, no primeiro espirro você deu uma escorregada, tá bom? Coutinho, vamos lá. Dólar e índice, é você. O índice permanece ruim do lado esquerdo, no 3.650, ainda lateralizado dentro de um canal. Guepô tá no meio do fibo. E agora faz leve correção. Graficamente não tem figura nenhuma aqui. Difícil falar que a ponta é vendida, por favor, atenção. Dólar permanece ponta vendida, apesar de, na minha última entrada para cá, ele subiu um pouquinho, ainda mantém viés de baixa. Formação gráfica, eu falei, também não é lá das melhores. Então, assim, fica igualmente ruim. Então, nessa abertura do dia de hoje, eventualmente aguardar um pouquinho e não pesar muito a mão quem estiver operando day trade. 9h20, tá aí o Coutinho. Dólar índice na tela. A emoção vai aumentar cada vez mais, porque nós vamos para o CPI de julho nos Estados Unidos. Mas é depois da caixinha TC News, seu resultado é nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader, completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. Uma das nossas parcerias comerciais, Nelógica, também oferece a cobertura da TC News. Senhoras e senhores, tabela da volatilidade está chegando na sua tela. Prepare-se para a cobertura. É com ritmo eletrônico hoje, 9,6, inflação ao consumidor nos Estados Unidos. A proxy do PCI,
Se de um lado o PCI é a métrica inflacionária predileta por parte do Banco Central americano, de outro lado é o CPI, que por vir na frente, acaba ajudando a ancorar boa parte das expectativas para o próprio PCI. Se isto é uma verdade, de olho na tabela da volatilidade para o compasso de espera. Olha o VIX, 16,31 pontos, é uma alta de 0,43. DXY, 98,58 pontos, é um placar de 0-0. Como praticamente no 0-0 estão os yields de 2 anos, pedem 1 pontinho base a mais nos prêmios, e yields de 10 e yields de 30 pedindo 1,8 ponto base a mais, são quase 2 pontos base a mais nos prêmios, assim estão posicionados os yields de 10 e de 30 anos. Coutinho, vamos lá contratar um show à parte seu aqui pra gente organizar graficamente essa cobertura. O DXY tá te chamando a atenção, você me escreveu aqui no privado, no private, por quê? Olha só, Léo, quando eu dou uma olhadinha no DXY, subiu, fez aqui leve correção e agora aparentemente, realmente o DXY fez fundo. A gente tem aqui um 97,85, então você tem aqui aquele canal de alta, ele só foi redesenhado aqui para poder pegar e incorporar o último movimento. Então vamos ver se mantém. Tá? O cenário global não é esse, tá? Então, em termos de curto prazo, a priori, DXY acima de 9,785, tudo sob controle, seu objetivo seria novamente 100 pontos. No caso do VIX, esse a gente não tem que esperar que siga caindo ad eterno, né? O VIX já tangencia o seu fundo na região de 14,27, cota 16,34, lateralizado na parte inferior do canal, tudo sob controle, o mercado continua aceitando risco. 9,23, VIX e DXY fazendo acontecer. Nós temos agora 7 minutinhos para as 9h30. Vamos passear pelos índices acionários americanos. Carol Souza traz pra gente S&P, Nasdaq, Russell 2000, Dow Jones Futuros. É o pré-mercado americano pegando fogo. Deixa eu ver para quantas pessoas nós estamos falando neste momento. São 2.700 pessoas já com a gente, se aquecendo para a fotografia do CPI. E nós temos... Poxa, gente. Ah, não. 1.200 likes. Não. Pô, eu tava na maior empolgação. É o quê? É o quê? É o quê? É uma vergonha! Vergonha. Eu tava numa empolgação aqui. 1.200 likes em dia de PCI e CPI. Mas a Carol Souza, com a informação dos índices acionários americanos e o brilho que só ela tem, será o incentivo para você deixar o like pra gente caminhar pros 1.500 de saída. É dia de cobertura especial. Alô, Carol. Vamos lá então, Léo, os principais índices futuros, né, no território do Terra do Tio Sam. Dow Jones está subindo agora 0,10% aos 44.026 pontos. Já o índice futuro do S&P 500 está registrando uma alta também de 0,10% aos 6.380 pontos. Já o Nasdaq 100 está registrando uma levíssima alta, né, perto da estabilidade, 0,03% de variação aos 23.534 pontos. Já o Russell 2000 Índice Small Caps está registrando uma alta de 0,20% aos 2.221 pontos. Léo. 9h25. Vamos lá, meus amigos. No gráfico, Coutinho, tudo é festa, como diria Latino. É só confirmação do CPI na boa para esses índices continuarem subindo. Ou não é tanto assim com a verdade gráfica? Não é tanto assim, Léo. Olha só. Vamos separar a análise em duas partes. Vamos olhar Dow Jones aqui na parte superior esquerda e vamos olhar Russell 2000 na inferior direita. Então, o que você enxerga? Você enxerga uma lateralização, uma queda e uma lateralização. Você enxerga uma lateralização, uma queda e uma lateralização. Então, quando eu olho para Dow Jones e eu olho para Russell 2000, eu já começo a ver baixa, tá? Assim, eu vejo graficamente um movimento de reversão. Assim, a desaceleração foi aquele tempo todinho que os índices lateralizaram. Agora é para baixo. Então, assim, vai se fortalecendo. Dow Jones não pode perder os 43.700, Russell não pode perder 2.100. Quando eu olho para S&P 500 e Nasdaq, ok, né? Dentro do canal, figura gráfica não é lá aquelas coisas, mas sob controle. Então você vê uma dissonância entre esses dois pares de índices. E aí, para fechar a análise de S&P 500 e Nasdaq, ok, tudo sob controle, altista dentro de canal, mas também numa formação gráfica que não enseja muita confiança. 9h26. Vamos lá. Meus amigos de todo o Brasil, tabela da volatilidade se estabelecendo e é com ela que a gente vai para essa cobertura. Vou convidar você a entender o cenário base, mandar um abraço aqui para nossa galera, o Thor, o Elder Góes, também o Gadernal, o Renato Barcelos, o Walter Silva,
Queridão André Oliveira, tamo junto, André, obrigado pelo carinho. Cássio Foreste, o Thor, o Rodrigo M, a Bolsinha de Valores, o Pedro Locatelli, o Léo Yamazaki, meu xará, a Aline Buarque, tamo junto, a Nona também tá por aqui, e o RX Gamer, além do Sérgio Silva e do Aurélio, o Lucas Genevre e o Rubem Castro, todos estes últimos membros do YouTube do TC. Prestem atenção, 3 minutinhos para as 9h30. O que é que tá em jogo, o que é que se espera para hoje especificamente? Nós teremos uma bateria, não é exagero nenhum falar disso, teremos uma bateria de dados a partir das 9h30. O CPI trabalha como cenário base, tanto núcleo quanto cheio, aceleração. A inflação ao consumidor nos Estados Unidos deve apresentar no núcleo, portanto sem contar com os preços de energia e de alimentos, uma aceleração na base mensal de 0,20 para 0,30 e na base anual de 2,9 para 3%. Portanto, no núcleo, o mercado espera uma leve aceleração da inflação. Quando você sai do núcleo e vai para a foto cheia, aí inclusos os preços de alimentos e os preços de energia, o mercado está trabalhando com um cenário um pouco diferente. Na base mensal, desaceleração, sairíamos de 0,30 para 0,20. E na base anual, uma leve aceleração, de 2,7 para 2,8. Portanto, no geral, o mercado trabalha mais com aceleração do que com desaceleração. A única desaceleração estimada passa pela foto cheia na base mensal do CPI. As demais linhas apresentam nos consensos 0,1 ponto percentual a mais dentro das estimativas. O que a gente tem que monitorar? O tarifácio do Trump vai aparecer nesse dado do CPI ou ainda não vai aparecer? Se não aparece, amarra ainda mais o impacto inflacionário das tarifas. Se aparece, com qual intensidade se dá? Então esse é um dos eixos para a gente se preocupar. O segundo eixo passa por serviços. O cenário base aponta por desaceleração ou para desaceleração da demanda no campo dos serviços. Vai acontecer essa desaceleração? E em que medida o mercado de trabalho mais fraco, registrado pelo payroll nos meses de maio, junho e julho, se refletirão nesta métrica? Alguém poderá dizer, Léo, é o IPCA de julho, os dados de maio e de junho não devem impactar. Sim, em tese é isso mesmo, porém, se o mercado de trabalho está mais fraco em maio e está mais fraco em junho, em tese você chega em julho com menos renda na sociedade para sustentar consumo. Então é possível sim que nós tenhamos como reflexo da desaceleração do mercado de trabalho em maio e em junho alguma fotografia baixista em termos de consumo americano e, portanto, um CPI nesse ângulo um pouco mais comedido. Seria o terreno maravilhoso para o Fed cortar com conforto as Fed Funds já em setembro. Vamos ver o que a realidade vai embalar nesse aspecto. E eu fecho com a última camada. O mercado já correu para precificar corte de juros em setembro pelas pistas de fraqueza do mercado de trabalho. A depender do que o CPI trouxer, nós teremos um corte com mais segurança ou com menos segurança por parte do Banco Central americano. Tem muito em jogo e você é o nosso convidado para monitorar. Nós vamos para essa cobertura com o DXY, avançando agora caindo a 0,05, é porque gira o relógio, já tem informação então. E olha a curva pedindo prêmio. Sai o dado, acaba de ser divulgado o CPI e atenção, tem fotografia mais salgada na área. No que eu fui ler a tabela da volatilidade, coincidiu com o segundo da publicação. Vamos à leitura. Urgente painel Mover Pro. Começamos pelo núcleo. Primeiro, na base mensal, em linha com o imaginado, o CPI apresenta uma alta de 0,3%. Só que na base anualizada, o segundo urgente do painel Mover Pro destaca foto mais salgada do que a gente imaginava. Consenso apontava para 3%, a fotografia apresenta 3,1%. É assim que nós estamos pensando no núcleo. Lembra que do núcleo a gente exclui preços de alimentos e preços de energia. Por outro lado, quando nós vamos para o CPI cheio, o destaque urgente do painel Mover Pro mostra 0,20% de aceleração em linha com o imaginado. Aqui não teve mordida, teve assopro. Inclusive é uma desaceleração frente ao mês imediatamente anterior, neste caso de junho. E na base anualizada, boa notícia, o CPI traz uma inflação menor. Saímos de 2,7% e não fomos para 2,8% como se imaginava. Mantivemos 2,7% de pressão inflacionária. Portanto, esses 4 urgentes mostram, na parte do núcleo, notícias ruins de inflação em linha com o consenso
na base mensal e mais salgada na base anual, e no índice cheio, com os preços de energia e com os preços de alimentos, a boa notícia de que a inflação apresentou 2,7% quando se esperava 2,8%, pelo menos na base anualizada. Na base mensal, em linha com o consenso, 0,20%. Temos agora 9 horas com 31 minutos, a reação vai acontecendo, VIX despenca 4,6%, o mercado está ficando mais com a inflação abaixo do esperado na foto cheia do que com a inflação acima do esperado na foto núcleo. E isso ajuda ao fechamento da curva. Fechamento da curva aqui, que contrata um apetite pelo risco espetacular. Olha o Indifut, o que acontece com o Indifut, 0,80% de avanço, 136.790 pontos. Olha o dólar, 0,36% de marcha ré. Moeda americana já flerta com R$5,448. Atenção pra gente continuar cuidando da fotografia. A Carol Souza traz pra gente o impacto nos índices acionários americanos. Pois não, Carol? Vamos lá, os índices futuros americanos ampliaram a sua alta. Dow Jones está subindo agora 0,50% aos 44.171 pontos. Já o S&P 500 está subindo 0,41% aos 6.399 pontos. Já a Nasdaq 100 continua lateralizado aos 23.534 pontos. Já o Russell 2000 está registrando uma alta de 0,25% aos 2.221 pontos. O Ethereum dispara 4%, já flerta com os $4.400. Bitcoin também reage, sai dos 118 mil, vai para 119 mil dólares. As commodities agrícolas diminuem parte do ímpeto baixista que as acompanhava. Nós temos nas commodities metálicas uma relativa aceleração, tonelada do minério de ferro lá em Singapura, mais próxima dos 105 dólares, vai avançando mais de 0,35%. Passeando também pela tabela da volatilidade, mas agora de olho na curva americana, os yields de 2 anos fecham 3 pontos base e meio nos pedidos de prêmio, os yields de 10 caem 1,5 ponto base, e nos yields de 30 anos a gente tem um placar de 0 a 0. Coutinho, o show é seu. Você tem os gráficos americanos para passear e também os gráficos aqui do Brasil com dólar e o índice. À vontade. Então vamos lá, pessoal. Nos Estados Unidos, bom, deu uma melhoradinha. Lado direito você tem aqui agora a presença deste candle de alta, então melhora um pouco a situação dentro do contexto que eu apresentei para vocês. Dow Jones lateralizado, Russell 2000 aqui uma leve alta. Então, assim, gráficos ruins, né, em função da lateralização. Quando eu vou para S&P 500 aqui na parte superior, ok, a alta deste momento, chegamos a 6.400, agrega valor em termos de direcional, e Nasdaq também a mesma coisa. Quando eu venho para o Brasil, dólar, tudo sob controle, falei que era para baixo, foi, pelo menos agora resolveu ir. O nosso ponto R$5,445, a nossa mínima R$447,50. Então praticamente já bateu no preço, atento, repique para quem está vendido no dólar. O índice, que para mim não tinha leitura, ok, subiu. Ainda dentro deste canal, 135, 137, formação gráfica ainda difusa. Falar que é para cima porque isso aqui é um envelope de alta não me parece satisfatório. Iria com um pouquinho mais de cuidado no índice. O dólar a priori tudo sob controle, volta a R$5,447,50, deve dar aí agora uma lateralizada em cima de 45, atento, vendidos no dólar. Um abração pro Renato Barcelos, pro Walter Silva, pro Helder Góes, também o pequeno Lucas, todo mundo deixando o like aqui na nossa transmissão, muito obrigado pelo carinho, Vladimir Cicali, a Nona, o RX Gamer, o Renato Barcelos fala, eu amo todos vocês, pô, nós também, valeu Renatão, tamo junto, o Thor, também o Code, o Aurélio, o Vini Viana e Bob Estourando, ele escreve aqui, o Anderson Machado, Roberto Fabi, André Rieger e o Sérgio Silva. A Cíntia também está na área comentando aqui que de fato em Campo Grande ela viu vários preços baixarem. Um abraço para Cíntia. O Fábio Borges está na área falando de Coinbase e o José Graal também por aqui. Valeu, temos muitas informações para endereçar. O Alexandre Cabral é o nosso participante às terças e quintas-feiras. E hoje é um dia chave para a gente contar com o Cabral na leitura e na análise macroeconômica geral. Seja com a inflação aqui no Brasil, seja com a inflação lá nos Estados Unidos. Podemos conversar com ele então. Cabral, seja bem-vindo, ótimo dia para você. E aí, meu amigo, o jogo esquentou nesses últimos minutos. IPCA tá igual o Mengão, só vitória e o CPI veio bom.
Vamos começar pelo CPI, que é o dado mais quente e com base no qual o mercado está se mexendo. Por que o CPI veio bom? Capricha. Pô, o vilão foi um cara. 0,2% de moradia. E é um vilão bom. Cabral, como é que é um vilão bom, pelo amor de Deus? Se a gente falar, eu enchi o saco aqui, vou falar dessa mesma matéria daqui a um mês. Eu enchi o saco ano passado que moradia estava ferrando a inflação. Eu e Paulo, todo mundo falava que era aumento mensal 0,405, 0,405. Esse 0,405 virou 0,403. Agora está virando 0,302. Se você pegar aqui, ó, ele subiu 0,2% em julho, 0,2 em junho, 0,3 em maio, 0,302. Ele está desde fevereiro andando 0,302. Então, um dos vilões da inflação, que o Banco Central americano tem pouco efeito, porque o efeito da habitação geralmente está associado à curva longuíssima, há 20, 30 anos, e não a meta Selic, ao FONC ali do dia a dia, entendeu? E ele está conseguindo, essa inflação está conseguindo ceder. Então, apesar da piora do número, voltar a romper 3%, que a gente não via núcleo acima de 3%, desde o acumulado de fevereiro, no geral, a inflação foi boa também, tá? Só que o IPCA deu uma lavada hoje. O IPCA foi bom demais. 9 horas 38 minutos, faltando 22 minutos para as 10 da manhã. CPI positivo no entendimento do Cabral, até porque a única pedra no sapato veio com a questão da moradia, mas você relativizou um pouco desse incremento dos preços médios da moradia, não anulando alguma acomodação nesse segmento. Bom, ô Cabral, a pergunta que se coloca, já a gente vai para a FedWatch, eu estou só esperando às 9h40, é com qual nível de conforto ou desconforto o Fed tende a cortar juros em setembro? Com esse CPI, você acha que o Fed está mais confortável para cortar juros? Sim, eu acho que tem bastante conforto para cair 0,25. Não quer dizer que vai ser uma sequência, mas uma mensagem do tipo, olha, o mercado de trabalho deu uma bela piorada. Eu estava revisando todo o PO aqui desde fevereiro de 23. Eu tinha alguns números que eu não tinha noção. Tipo, outubro do ano passado saiu 44 mil vagas. Então você vê a economia aos poucos perdendo pressão e a inflação está criando uns picos pontuais, nada tão preocupante. Então eu acho que agora com o CPI que saiu hoje, eu seria um membro votante de 0,25 de setembro, a não ser que saia algum dado que conturbe, que surge essa série até lá, né? Nós temos aí mais de um mês até a próxima reunião, ainda vão ter mais dados, mas com dados de agora cai 0,25 sem nenhum comprometimento em cair no mês seguinte, olhando os dados para tomar decisão. A gente pode até vibrar com o IPCA abaixo do consenso, mas no fim do dia, o tio Sam dá as cartas. Foi o CPI interpretado, sobretudo na linha cheia, como mais fraco, não no núcleo, que trouxe a curva de juros americana para baixo e ajudou a nossa curva aqui a se mexer. Nós temos 12 pontos base a menos nos pedidos de prêmio da curva brasileira e o dólar não para de renovar mínimas. Eu peço uma rápida licença para o Cabral. Coutinho, olha aí, IPCA e CPI mandando o mesmo sinal. Inflação mais tranquila, mais fraca. Dólar pianinho, R$ 5,443, ou seja, atingiu aquele ponto que eu comentei. Agora, atenção. Estou em cima do 445, né? Então pode dar uma oscilada, pode subir. Então defenda quem está vendido no dólar. Já o índice, esse aqui não muda muito. Dentro do canal ainda, sua restrição permanece 720 contra 1,37265. O índice permanece lateralizado, ok para quem está comprado, mas de novo, não tenho muito viés, né? Falar que o índice vai sair mais 300 pontos para pegar 1,37265, eu acho complicado, ainda mais falar que isso vá de uma vez. Então, cautela quem está comprado no índice. Tô dando uma olhada aqui no material oficial divulgado pelos Estados Unidos para dar contexto à inflação de julho por lá. A gente vê aqui que a habitação teve 0,20% de incremento, foi o principal fator de alta. A alimentação ficou estável, a alimentação fora de casa avançou 0,3% e a alimentação em casa recuou 0,1%. Energia teve queda de 1,1% no mês. Gasolina, por exemplo, recuou 2,2%. Aí quando a gente vai para o núcleo, no núcleo veio a mordida, professor. É que o núcleo não está sendo precificado como a foto cheia. Quando você olha para a inflação do núcleo, excluindo alimento e energia, 0,30% foi a base mensal, 3,1% a base anual. As altas passaram por assistência médica, passagens aéreas, recreação, móveis, operações domésticas e carros usados.
Passagem aérea tem a sazonalidade de... Compre a casa dos seus sonhos com o Quinto Andar. Garantias? Isso não existe. Se não fosse assim, a gente não teria que acordar cedo, investir nosso tempo e suor todos os dias. Não tem ninguém que faça isso pela gente. O futuro é para quem faz agora. Vamos continuar nosso road trip. Para quem está disposto a crescer, a conquistar. Let's go, team. We trained for this moment. Por isso, faça por onde? Faça Wise Up. Wise Up, 30 anos. Viva o seu futuro. Diária. Eletricidade 5,5% de avanço, gás natural subiu 14%. Que mais que dá pra gente colocar aqui? Próxima divulgação, CPI de agosto, vai ser no dia 11 de setembro de 2025. Ok, então, Cabral, só complementando aqui, ó, fui item a item. E aí é no núcleo que a gente tá vendo a mordida acima do consenso, mas o mercado não tá precificando isso, né? Porque o que aconteceu? O que jogou o cheio para baixo? Comida 0 e energia menos 1,1. Quando eu tiro 0, que jogou uma média para baixo, e quando eu tiro menos 1,1, essa média sobe, né? Então, essa alta de 0,3 é porque você teve, curiosamente, energia caindo em férias de julho. Tem algumas estatísticas que eu não sei como é que está esse ano, foi esse ano, que 4 de julho é o dia que mais se consome gasolina no planeta no ano. Ou seja, se somar todos os países do mundo, o dia 4 de julho é o que mais se consome. Não vi em 2025 essa estatística. Até ano passado era. E isso geralmente puxa um pouco o preço da gasolina pelo consumo do americano para sair, se divertir, Independence Day, etc. E mesmo assim teve uma queda, 2,2% somente na gasolina. Então o item bom. E teve já efeito Trump. Para mim teve efeito Trump quando você pega carro e caminhões usados tiveram aumento. E aumento acima do sua série histórica. Isso provavelmente é esse imbróglio que está tendo. Taxa Canadá, taxa México, taxa Japão, taxa ou não taxa, o que eu faço? Eu vou comprar um carro que vai chegar mais caro, não vai? Aí os usados devem ter valorizado, porque já está dentro dos Estados Unidos. É só questão de passar do vendedor para o comprador. Então, eu acho que parte da tarifa chegou de forma indireta, não de forma direta. A atrapalha, eu substituo por B. Como A está atrapalhando muito, vai muita gente procurar B. O B acaba subindo. 9h44. Obrigado, Cabral. Bom, claro que isso empurra o dólar mais para baixo, R$ 5,440. O Ibovespa Futuro mais para cima, 0,83% de ganho, são 136.905 pontos. É uma embalagem, Coutinho, que aponta para o kit dos comprados. Já que a gente vai falar de PCA com o professor agora, seria interessante a gente revisitar. Você tem resultados fortes de ontem para hoje para a gente repercutir. A cobertura do mercado à vista está recheadíssima. Mas vamos com o papo macro ainda com o Cabral, obviamente é a especialidade dele. Mas o Gabriel Junqueira, Carol, eu e Coutinho, a gente vai passear por muitas empresas, por muitos resultados. BTG brilhou, fora ainda alguns resultados-chave que estão para sair. Por exemplo, o Banco do Brasil, mais para o fim da semana, ali na quinta-feira. E o mercado na dúvida sobre se antecipa ou não antecipa o posicionamento frente a esse resultado. Mas a cada minuto que passa, a boca do gol para o mercado à vista vai sugerindo o kit dos comprados. Graficamente também. Graficamente também. O dólar agora estabilizou. Se você for, eu estou na barra de 60. Então vamos para intraday de 15 agora, porque o intraday de 15 ele vai te trazer uma informação interessante. Ó. Você tem aquela desaceleração que eu falei nos R$ 5,445. Então agora a gente tem que ver. O candle de 15 minutos foi o candle que pegou e fez o rompimento, então eventualmente agora leve alta para posterior baixa. De qualquer forma, o macro permanece baixista a R$ 5,405. No caso do índice, vamos sair de 60 e também vamos para 15 minutos. Então o que você tem? Praticamente a mesma coisa, ao contrário, dólar para baixo, índice para cima. O índice também deu essa esticada. Agora aqui, se tudo dá errado, leve queda para posterior alta, mas mantenha alta, o objetivo permanece 7,265. Hora e vez de a gente falar do IPCA, não sei antes. Leozinho, vamos dar aquela chance para o Coutinho convocar a tropa da audiência para conhecer a sua metodologia e o seu curso. Aliás, não só o curso, né?
Nós temos 3 opções de serviços distintos que você está à disposição para veicular ou para oferecer. E a chance que a galera tem de se inscrever vai ser no dia 13, mais conhecido como amanhã, 8 da noite, não é isso? Amanhã, 8 da noite, pessoal. O dia mais importante da vida de vocês. Vai aparecer o QR Code aí na tela do ponto de virada. Basicamente vai ser uma mini aula, vamos chamar assim, uma masterclass, né? O nome chique de hoje em dia. Onde eu vou contar um pedacinho da minha história, a musiquinha tá aí. E vou mostrar pra vocês, eu acho que aí sim vem a grande sacadinha do ponto da virada. Que é uma forma, vamos falar, inteligente ou definitiva de vocês olharem para gráfico, enxergarem o gráfico, entenderem o que está acontecendo, tá? E aí sim vem o FIBO, ou seja, aí vem todo o processo. A gente preparou um pacote de oportunidades, então quem é de curso vai fazer curso, quem é de bootcamp, que é a imersão presencial, vai fazer o bootcamp aqui em São Paulo. A gente ontem, nós fechamos todas as datas, tá? Não se preocupe, a gente jogou um pouquinho mais para frente para que vocês que estão fora de São Paulo, eventualmente que queiram vir, possam se programar. E lógico, quem já conhece, né, quem é de mentoria, aí vai passar aí de 8 meses a 1 ano da sua vida comigo, tá bom? Então o QR Code na tela, você tem um breve cadastro. Do cadastro eu vou pedir uma gotinha de paciência, vai para a página 2. A página 2 tem um formulário, onde é extremamente importante que vocês preencham, porque aí parte das ações que nós estamos fazendo, ela está sendo feita com base nas informações que vocês nos fornecem. Então, por exemplo, o Bootcamp. Bootcamp já está preparado, eu tenho datas para Bootcamp de final de semana e tenho datas para Bootcamp de dias de semana. Então, se vocês puderem, por favor, preencher. E na parte de baixo tem um grupo de WhatsApp. Todos os dias eu estou publicando vídeos. Ontem fiz, hoje o farei daqui a pouquinho, e aí a gente vai posicionando, o vídeo de hoje extremamente importante inclusive, e a gente vai preparando vocês para que amanhã às 8 horas, todo mundo tranquilinho, sentadinho na frente do terminal, na televisão, para vocês poderem assistir e participar com a gente, tá bom? Valeu, Coutinho! E sucesso, hein? Tá chegando a hora, amanhã, 8 da noite, dia 13 de agosto, ponto da virada, live especial com o Coutinho. É o dia mais importante da vida das pessoas? É o dia mais importante da sua vida. Que isso, hein, a sua não, né, Lindinha? Porque você já ficou PhD nos gráficos, né, Lindinha? Você já... Calma, também não é pra tanto. Peraí, não. Menos. Tá certo que conviver com você me ajudou muito, mas ó, anos luz ainda. Tem que aprender muito. 12 minutinhos pras 10 da manhã. Vamos lá, meus amigos de todo o Brasil e, por que não, do mundo. Já que muita gente nos acompanha de fora do país. Prestem atenção agora, porque Cabral vai mergulhar no IPCA. Cabral, vem corte em dezembro? Mergulhei, pronto. Ó, a água subiu pra caramba. O Pinheiro é um cara esperto. Você diz que ele é bobão? Não, ele é um cara esperto. Eu sei que quando ele fala nada, ele já foi lá e associou. Mergulha de novo aí, quero ver, vai, vamos ver, vai. Ah, maluco. Só não abaixa muito que eu tô de calça de moletom e chinelo e meia. Mas tudo bem, vamos lá. Esse aqui Cabral. é um programa sério, maluco, é da família. Só um detalhe pra terminar o CPI rapidinho, bem rápido. Okay. Por que pro Brasil é bom, isso já deve ser sabido, mas só para reforçar a notícia do CPI baixo. Porque, teoricamente, Fed abaixo juros, a atratividade da renda fixa americana diminui e o dólar vai procurar o mundo, entre eles pode ser o Brasil. Então, esse é um dos possíveis motivos para a queda do dólar e a valorização da Bolsa. E por que isso bate na nossa curva de juros? Porque se o real fica mais forte, quer dizer, um exemplo, ele mais próximo do 5 do que do 6, a inflação de importado perde pressão. A inflação de importado perde pressão, pode agilizar a queda de juros pelo Banco Central. Então, voltando, é apenas um dado. Então o dado é muito bom, sem dúvida. Se esperava 0,35 e veio 0,26. Se você parar para pensar, o grande vilão do mês afetou a vida do meu pai. Porque o grande vilão do mês foram 2, para dizer a verdade. Energia elétrica, 0,12 do 0,26, quer dizer, se a inflação fosse só energia elétrica no Brasil, ela teria subido 0,12 mês passado. Então, quer dizer, quase a metade da inflação brasileira no mês de julho foi energia elétrica. E o segundo, jogos de azar. Meu pai acho que joga em Mega Sena, loteria e escambau há 50 anos. Toda semana. Só não jogou no período que ele estava internado. Aí depois ele conheceu a teimosinha, aí ele joga assim, sei lá, 10 semanas o mesmo número. Aniversário meu, da minha irmã, dele e da minha mãe.
e jogos de azar foi responsável por 0,05. Então, somando passagem aérea, jogos de azar e habitação, dá a inflação do mês, dá 0,26 isso. Então, significa uma inflação localizada, a difusão caiu, essa é a notícia boa, então ele tem notícias boas em vários pontos. É uma inflação perfeita? Não, porque serviços ainda veio alto. Se você pegar serviços, deu 0,59 cheio, sem passagem aérea, 0,31. É queda da inflação? É queda, perdão, do juros para dezembro? Por esse número, ainda não. Eu ainda quero ver o primeiro TRI de 27, que é o horizonte relevante do Banco Central caindo. Para ter ideia, no Focus dessa semana foi 4,25. Para 3,40 ainda tem muito chão, tá? Mas, resumindo, Banco Central olha 4 fatores. Hiato do produto, que é IBGE de serviços, CAGED, PNAD, vendas de varejo. Ele olha expectativa futura, que foi o Focus que saiu ontem. Ele olha risco é notícias em geral, é fiscal, é Trump, é como está andando, coisas pontuais da economia, não dados econômicos. E o quarto é a inflação corrente. A inflação corrente veio boa, sem dúvida, o acumulado de 12 meses caiu para 5,23, mas eu acho que ainda não é motivo para queda esse ano. Tá? Muito bem, Alexandre Cabral ao vivo conosco, 9h52. 8 minutinhos para as 10 da manhã. Cabral, onde é que você identifica jogos de azar, por exemplo, na composição da inflação brasileira? Tem uma linha, jogos de azar. Tá, e lá você vê um literalmente incremento. Uma linha. Porque se você pegar a divulgação do IBGE, tá lá, os monstros do mês. Quem puxou para cima? Energia elétrica residencial. Do 0,26, ele foi culpado 0,12. Passagem aérea, do 0,26, ele foi culpado 0,10. E jogos de azar, teve uma alta mensal de 11,17%, que dá 0,05 de 0,26. Então você que faz a fezinha, Mega Sena, Duplo Sena, não sei o que, Sena e etc., ficou mais caro jogar de junho para julho. Temos 9h53. Cabral, quando você diz que ainda quer aguardar, que não vislumbra necessariamente o corte em dezembro, seu racional assume a premissa de que os Estados Unidos devem cortar 1 ou 2 vezes para dizer o mínimo? Sim, porque não quer dizer que caiu lá que vai bater aqui na hora. Pode bater no dólar, mas o dólar vai bater quanto na inflação de importado? E não esqueça que parte considerável de expectativa futura é governo. É possibilidade do governo continuar a vida louca para tentar a reeleição em 2026, esse vida louca que ele pode ter em 2026, esse real que deveria valorizar com a queda dos juros dos Estados Unidos, não valorizar. Então, para mim, parte desse 3,40 para 4,25 é a dúvida do que pode acontecer durante o ano de 26, que é um ano de reeleição, né? E para quem pensa na alocação, por exemplo, no Tesouro Renda Mais, que é uma conversa que a gente já teve em outras oportunidades, e portanto fica de olho na inflação implícita. Um dado como esse diminui muito a inflação implícita carregada pela curva. Qual que é a reflexão ou o reflexo disso? Então, a inflação implícita vai depender de como vai se comportar o juros futuro. Nesse caso, como o juros futuro está caindo, ou você tem uma bela queda da ponta IPCA ou da inflação implícita. Provavelmente a inflação implícita vai ter uma pequena queda e uma queda maior do prêmio do cupom do IPCA. Então, aquele prêmio do cupom que é 7%, 7,10%, pode começar a vir para 7, 7,05, 7,08%. Então, provavelmente a inflação real que vai ter uma queda com essa queda de juros. Tá? A implícita não necessariamente. A implícita não necessariamente. Mas eu acho particularmente que ela está muito alta. Eu acho que por isso que eu digo que PCA da vida, o Renda Mais, Educa Mais são os melhores papéis. Para mim tem muito prêmio embutido ali. Então, mas se a curva de juros fecha, você não diminui a perspectiva de inflação implícita? Então, inflação implícita mais taxa de juros real é igual a curva. Isso. Se a curva cai, eu tenho 2 componentes que podem mudar. Ou inflação implícita ou taxa de juros real. Se eu mudar pouco a inflação implícita para a equação fechar, a taxa de juros real cai mais. Uhum. Ou seja, não então, necessariamente... 1 mais 2 é igual a 3. Se 3 virou 2,80, que caiu 0,20, não quer dizer que 1 virou 0,80. 1 pode ter virado 0,95, caiu 0,05.
e a inflação caiu 0,15, o componente de taxa de juros real. Perfeito. 9h56. Boa, Cabral. Falamos então, entregamos aqui toda uma leitura qualitativa da inflação americana, da inflação brasileira, e com isso a gente honrou o principal assunto do dia. Temporada de balanços tá forte aqui no Brasil, hein, Cabral? Sustentando. Pô, aqui lá fora, tá tudo acima também. do esperado, meu Deus. Tá tudo acima, assim. Tem horas assim, eu não sou mega analista fundamentalista para acompanhar a bolsa de todos os detalhes, como nós vamos ter análise aí a partir das 10. Mas a impressão que dá é que o pessoal ficou com tanto medo de efeito Trump que incorporou isso em todas as empresas. Incorporou em tudo. Trump vai ferrar todo mundo e, putz, se todo mundo vai ganhar menos, vai lucrar menos, vai vender menos, o mundo vai parar. Aí tá vendo na prática que não tá sendo isso. E estão vindo todos os números melhor do que o esperado. Isso é ilusão, a impressão que eu tenho de quem tá aqui de fora olhando e não é mega especialista em indústria. Acompanhe algumas específicas que eu gosto muito, então acompanho no detalhe, mas não todas em geral. Então, dá uma opinião de raiz. Eu não tenho zero opinião para dar de raiz. Então, a impressão que me passa é isso, porque foi mundo. Se você olhar a Europa, aconteceu isso, resultado acima do esperado, Estados Unidos e Brasil. 9h57. Sobre os papéis que você mais olha, vai pra gente pegar uma sonora final sua aqui. Quais são aqueles que estão na carteira? BTG, BPAC. Então você vai sorrir pra cara. Ih, aguarda aí que você vai sorrir já. BPAC, Itaúsa, Vulcabras. Vulcabras é a minha melhor ação da carteira. Tô com Vulcabras lá embaixo de preço médio. Vulcabras, assim, ela tá comendo pelas beiradas, já se tornou o maior tênis de forma individual vendido para atleta, para corrida, né? Não a marca Vulcabras como todo. Então imagina, a Nike vende segundo, terceiro e quarto lugar que mais vende de corrida, mas de forma individual a Vulcabras ultrapassou, e uma empresa mega enxuta, bem trabalhada. Então eu gosto bastante da ação, tenho ela lá embaixo. Então o gráfico dela aí é um bom gráfico. Eu tenho Itaúsa, uma parte assim considerável de Itaúsa, tenho BB Seguridade, que eu tô próximo do 0-0. Não tô perdendo, mas tô próximo do 0-0 com BB Seguridade. Deixa eu ver, BB Seguridade, Itaúsa, BPAC. Eu tenho Oi só para poder falar mal de Oi. Só para poder ter a Oi para dizer que a empresa é ruim pra caramba. Eu tenho Vale. Vale eu tenho bastante, uma quantidade considerável para poder brincar com opções. Brincar não no sentido de jogatina, mas poder operar opções dela devido à grande liquidez. É o motivo de eu ter Bova e Vale, tá? Então consegue-se fazer um giro interessante em cima dela, tá? Então, BB Seguridade, eu tenho uma aqui, meu Deus do céu, que branco, o cara que mora no Rio de Janeiro que fala 11 e pouca, meu Deus. Que é um dos sócios, que é um dos gestores do Cosmos. Que é um dos gestores do Cosmos. O Max. Uma construtora do Sul, que eu tô gostando dela, Melk. Eu tenho ela também há 6 meses a 1 ano, eu acho. Que é mais que eu tenho? Eu tenho Itaúsa, BPAC. Deixa eu abrir a planilha, é mais fácil, né? Tá bom, o Cabral também não precisa, né, entregar tantos detalhes assim, tá bom. Então, Itaúsa, BPAC, Vulcabras, assim, completamente apaixonado pelo ativo. Todo pagamento é uma das raras ações que eu tenho, que todo pagamento de dividendos eu recompro ações e não incorporo a grana para fazer outra coisa. Muito bem, Cabral. Vai, em sua homenagem, pra gente se despedir, o Coutinho vai passar pelo gráfico de BTG, Itaúsa e Vulcabras. Vai lá, Coutinho. Primeiro, antes de mais nada, se você quiser, eu estou aqui à sua disposição para servi-lo. Eu posso atuar como analista, já fui agente autônomo, então teria um prazer inimaginável de atender Vossa Senhoria, entendeu? Você não precisa de um analista, nada disso. Eu estou aqui à sua disposição, viu, lindinho? Você também não deu bom dia, tá? Olha só, pessoal. Bom dia, meu amigo Coutinho. Então, olha só, lindinho. No caso de o chefe já deu bronca. No caso de Vulcabras, fica atento. Vulcabras é baixista, tá? Vulcabras tem um suporte a 18,74, ativo Cotton no 9,68 em leilão. Vulcabras já fez uma figura de cunho baixista, então fica atento. Se Vulcabras vier abaixo de 18, pode dar uma boa zedada. Depois você pediu Itaúsa. Itaúsa
Tem um gráfico que também está ruim, olha só, ele lateraliza em região de distribuição, começou a cair, ainda que tenha sido uma queda discreta no diário, você vê que você tem topos e fundos descendentes, então aqui também vale a mesma análise. Atento quem está comprado em Itaúsa, você já tem um canal de baixa. No caso de BTG Pactual, BPAC 11, bom, essa daqui não tem nem o que falar, né? Ela vinha em cima de uma LTA, ela se sustenta em cima dela, o ativo fecha 40,02, cota 42,02, 5,04% de alta em leilão. Esse aqui sim faz a sua manutenção altista, chegou inclusive a montar aqui um pivôzinho de baixa e aí lateralizou, tá quebrando essa figura. O ideal é que, para que esse cara continue subindo, eu vá acima de 4,256. Tudo bem, que show, hein? Gostou, Cabral? Um abraço e até quinta-feira. Gostei. Então hoje eu vou vender put de Vulcabras e Itaúsa para comprar mais na queda. É isso aí. Vende put. Até quinta, se Deus quiser, meu povo. Valeu, queridão. Tamo junto. Obrigado. 10 horas, 1 minuto. Confira aí os destaques do mercado à vista de hoje. Claro que a gente abre com BTG. BTG Pactual tem alta de 42% no lucro líquido do segundo TRI. Analistas consultados pela LSEG esperavam um resultado final de 3,63 bilhões para o mesmo período. Natura reverte prejuízo e lucra 195 milhões no trimestre. A companhia aponta uma desaceleração significativa na economia e no mercado de beleza. No entanto, diz que avançou em participação de mercado. Vibra tem queda de 43,2% no lucro líquido ajustado para 493 milhões de reais. Houve efeito positivo, principalmente da marcação a mercado via derivativos no resultado. Itaúsa lucra 4 bilhões de reais no segundo TRI, uma alta de 11,1% na base anual. A companhia anunciou o pagamento de 1,7 bilhão em juros sobre capital próprio, uma das maneiras de remunerar o acionista. E ainda, prejuízo da Localiza diminui mais de 70% no segundo trimestre. Estas e outras no Mercado à Vista aqui, que começou! E bora lá, porque a bola tá rolando no gramado com direito a $1 que está, Coutinho, a 33 pontos de partir para os 5,39. Que coisa, tamo perto, hein? Vai, Coutinho! Dólar permanece baixista, rompimento confirmado R$5,445, era o nosso ponto. Deixa descer, no gráfico de 15 minutos a formação gráfica fica um pouquinho ruim no sentido de parar de cair, fazer uma leve alta para posterior queda. Você tem um suporte a R$5,424, esse já conhecido, e uma projeção mais baixa, R$5,405. Quem está vendido no dólar, atento só, cai menos, vira, sobe. Então você pode ter nos próximos minutos uma eventual alta do dólar. Índice, tudo sob controle, subiu, lateralizou, subiu, envelope de alta já está grafado. O no 37,125 deve ir buscar o número que eu passei no início do programa, o no 37,265. Temos 10 horas com 4 minutos, Gabriel Junqueira traz o seu destaque inicial. Gabriel, o pano de fundo contrata kit dos comprados. É aquele alinhamento claro macroeconômico em favor do apetite pelo risco. E alguns balanços vão ajudar a sustentar esse apetite. Vide BTG Pactual, hein, Gabriel? Bom dia. Muito bom dia, Léo, muito bom dia, Coutinho, Carol, pessoal. A gente teve o IPCA de manhã também, que veio abaixo da expectativa do mercado, já mostrando aí uma desaceleração. O CPI também corroborando com a tese de que a gente pode ter aí o início do corte de juros ainda em 2025, né? Isso seria muito positivo, né? Mas vamos sempre lembrar que antes de cortar aqui, os Estados Unidos precisam cortar lá, né? Enquanto não tiver um corte lá, dificilmente a gente deve ver corte aqui, por mais que a atividade econômica nossa esteja aí mais delicada, né? E do lado corporativo, né? A última vez, Léo, que eu falei que uma empresa deu aula no balanço, eu ziquei, né? Lojas Renner caiu 7%, né? Mas pelo amor de Deus, que balanço maravilhoso esse do BTG, né? 27% de ROI. Tem banco aí que negocia, né, a menos de 4 vezes preço-lucro.
só que entrega ROI para baixo, abaixo de 16%, né? E o BTG chega a negociar 2 dígitos de preço-lucro, mas entrega 27% de ROI. O que é bom custa caro, Léo, e BTG é bom demais para ser verdade até. BPAC 11 no leilão está avançando 5,65%. Sai de leilão BTG, 6% de avanço, agora 6,5%, R$ 42,66. É uma explosão de força compradora em BPAC 11 e as units de BTG Pactual, e vai mais, hein? 7,27%, 7,5% agora de alta, já aponta para 8%, R$ 42,76. Parabéns a quem encarteirou os papéis de BTG Pactual. E tem tanto papel brilhando, amigos. Sabesp avançando 6% a R$ 117,00. Magalu subindo 4%. Direcional 3,3%. Tem leilões acontecendo. Localiza subia 3,04% quando a B3 olhou e falou, já para leilão. Rente 3 a R$ 35,63. Vibra subia 2,35% a R$ 21,74 quando era devolvida a leilão também. Na ponta oposta, Vamo 3, devolvida a leilão como destaque de baixa. Vamo 3 com queda de 2,5%, cotou R$ 3,86 e em função disso foi devolvida a leilão. Aliás, na ponta de baixa, só Vamo 3, SLC Agrícola, Klabin e Suzano. Todos os outros papéis estão avançando. E ainda nós não temos MRV, que está em leilão, assim como CPFL Energia e Santos Brasil. O Ibov está de volta a 137.400 pontos, num show de apetite pelo risco. Vamos lá, rodando com a informação, porque tem muito a destacar. Comecemos pelo BTG Pactual. A gente antecipou alguns dos números mais cedo. Passo imediatamente para você, Gabriel. E aí, na sequência, o Coutinho traz a leitura gráfica. À vontade. Bom, Léo, o BTG Pactual, né, ele reportou hoje cedo, eu até acordei bem cedo para rever aqui os resultados, ele ainda não tinha colocado, né? Mas o que chamou a atenção realmente aqui é um ROI de 27%, realmente impressionante, a receita crescendo 38% no ano contra ano, o recorde em diversas linhas, como o Investment Bank. E quando a gente fala de Investment Banking, pessoal, o Investment Banking é a parte de banco de investimento, que é fazer operações ao mercado, emissões de equity, emissões de dívida. Emissões de equity paga muito mais do que emissões de dívida, e o mercado, né, convenhamos, não está para emissão de equity, né? E mesmo assim o BTG segue ganhando muito dinheiro na parte de sales and trading também, wealth management também, parte de empréstimos corporativos também, asset management, enfim, cresceu tudo. Foi incrível, realmente um baita resultado. Graficamente falando, pessoal, olha só, né? Eu dei uma limpada no gráfico para pegar uma perspectiva diferente. Primeira perspectiva de BTG Pactual no semanal. Lindo. Sobe, lateraliza, sobe e tá na parte superior do canal, que é melhor ainda. Então, BTG cota R$ 42,13, tem uma resistência a R$ 42,59. Indo pro gráfico diário, se BTG pegar e romper este ponto, nota que o candle agora, e beleza, acabou de abrir, só dando como exemplo de forma didática. Se o BTG acabasse o dia com este candle, beleza, era venda amanhã, sem dúvida nenhuma. Como agora vamos deixar esse candle se formar durante o dia, o ideal é que BTG rompesse o 42,59, fechasse aqui, e aí desse mais 2 dias para efetivamente consolidar essa nova região de preço. Se for, aí BTG tem, que a gente brinca, chama de alta infinita, na verdade seria R$ 45,66. 10h09. Saímos de BTG, agora trazer a Carol aqui, a gente tem 2 pontos. A parcial dos índices acionários americanos, cara, que você vai atualizar para nós. Você me dizia há pouco que o ímpeto de alta lá foi ampliado. Vamos dar uma olhada nessa fotografia. E na sequência, você pode trazer também os highlights do relatório da OPEP+. Aconteceu mais cedo, lá na faixa das 8 da manhã. O painel Mover Pro trouxe alguns destaques. Você. Vamos lá, então, começar pelos índices acionários americanos. O futuro do Dow Jones, melhor dizendo, está subindo agora 0,50% aos 44.179 pontos. Já o futuro do S&P 500 está registrando uma alta próxima de 0,45% aos 6.400 pontos. Já a Nasdaq 100 está registrando uma alta de 0,50% aos 23.631 pontos. Já o Russell 2000 Índice Small Caps está registrando uma alta de 0,74%
aos 2.232 pontos. E como bem o Léo disse, eu também vou falar sobre o relatório da OPEP+. A OPEP manteve a previsão de crescimento de demanda global por petróleo em 2025 inalterada. Mas para 2026, a OPEP elevou a previsão de crescimento de petróleo para 1.380.000 barris por dia. Além disso, o relatório mostrou que a OPEP prevê uma produção de petróleo bruto que atingiu cerca de média de 41.900.000 barris por dia em julho, e a produção em julho também tem aumentado 335 mil barris por dia, melhor dizendo, na comparação mensal, após o aumento da produção, Léo. Obrigado, Cá. Nós temos 10 horas com 11 minutos. De volta para os destaques corporativos. 9 de cada 10 clientes compram e aprovam os carros da Localiza Seminovos. Olha só, hein? Na mesma base de comparação, as receitas subiram 9,4% e o faturamento de aluguel de carros avançou 8,3%. Os papéis vão reagindo, vão respondendo e vão brilhando na ponta compradora. Ainda em leilão, subiam 3% a 35,63%. Alô, Gabriel Junqueira! Bom resultado de Localiza, né? Ele foi acima da expectativa do mercado. O lucro líquido recorrente foi 3 a 4% acima do que o mercado estava esperando. Margens saudáveis, principalmente na parte de aluguel. Teve uma expansão dos preços e um controle de custos. Gostei do resultado. E, de novo, né? A gente teve um resultado muito bom de Movida, Léo. E aí, isso aqui já era meio que uma antessala para uma Localiza que deveria vir com um resultado melhor. A alavancagem 2,4 vezes é um número ok, né? Não é melhor dos números, mas também não é preocupante. Acho que assim, o que a gente tem que botar na nossa cabeça, Léo, a partir de hoje, é que, ao que tudo indica, a curva de juros vai precificar corte, e os DIs aqui já estão precificando isso, já estão gritando isso para a gente faz alguns dias, e esses papéis que foram muito amassados e que são ligados à atividade econômica, eles vão começar a ser os grandes performers da Bolsa. Então a gente precisa ter muita atenção neles, porque o mercado vai ter uma rotação do que vinha crescendo antes para outros papéis que estão mais amassados. Graficamente falando, pessoal, a gente já falou sobre esse papel. Range 3 está na tela, cota 3560 em leilão. O ativo, ele é o trade de Embraer, é o trade de Vale. Então, gráfico semanal, queda, no caso aqui a queda não é abrupta, ela é orgânica, e já faz aqui o abaulamento, né? Ou seja, já começa a virar a direção em prol de entrar no movimento de alta. Quem gosta da tese compras ok, compras pequenas, parciais, preço médio positivo, o upside do papel seria o retorno 4526. Valeu, Coutinho. Bom, de Vibra Energia, primeiro vamos revisitar o gráfico do índice do dólar. Olha a moeda americana aí, ó. Faltam 35 pontos para o dólar voltar para a região dos 5,39. O Ibovespa está na máxima intradiária, rompeu uma resistência no mínimo psicológica relevante. E os 137.500 ficaram para trás. Ibov cota 137.606 pontos. Segura esse Ibov, Coutinho! Vamos lá, pessoal. O dólar do lado direito, o dólar aconteceu o que eu comentei, né? Cai menos. Esse aqui é o candle do Vira. E você pode, no próximo candle de 15 minutos, eventualmente ser o candle da correção. Então, novamente, atento vendidos ao dólar, permanece baixista, simplesmente desacelera. Índice rompeu 265, rompeu com força. Agora você tem próximo objetivo, o no 38080. Ó, é o seguinte, são 10h14. Daqui a pouco você vai saber por que Sabesp é, de longe, o papel que mais avança. 9,31% de incremento. Sabesp está em R$120. TC News, seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. Sabesp supera previsões com reversão de provisão e controle de custos. Companhia de Saneamento registrou um EBITDA de 10% acima do consenso do mercado. Olha que espetáculo de resultado divulgado pela Sabesp. Nós tivemos aqui, ó, uma fotografia 11% acima da estimativa do Morgan e 10% acima do consenso em relação ao EBITDA. Lucro líquido ajustado também superou projeções, chegou a 1,82. Receita líquida beirando 5,6 bilhões de reais. Volume faturado cresceu 1,8%.
No controle de despesas, a Sabesp reduziu o custo operacional ajustado para cerca de 2,2 bi, uma redução de 8%. E também redução de 10% nas despesas com o pessoal, consequência de um programa de demissão voluntária, que diminuiu o quadro em cerca de 1.100 funcionários. Queda significativa nos gastos com materiais e serviços. Por outro lado, provisões para devedores duvidosos aumentaram, atingindo 195 milhões de reais. E custos com eletricidade cresceram 4% em relação ao ano anterior. No saldo, o mercado lê e interpreta que a Sabesp vale mais depois desse resultado. SBSP3 subindo 7,15%, R$ 118,78. Gabriel Junqueira. Olha, Léo, realmente foi um resultado muito sólido no segundo trimestre da Sabesp aqui. O CAPEX foi o grande destaque aqui, somando 3,6 bilhões de reais no trimestre contra 1,3 bilhão no segundo trimestre do ano passado. A receita foi beneficiada pelo menor volume de tarifas descontadas e grandes consumidores, gerando ganho de 111 milhões de reais contra 100 milhões no trimestre passado. Realmente, a Sabesp ela vem mostrando uma capacidade ali de melhor operacional desde a privatização enorme, assim. Então a empresa está gerando muito valor e quem achou que depois da privatização eles iam acabar com a Sabesp, eu acho que é o contrário, né? A empresa está entregando mais e gerando mais valor para o seu acionista. Belo trade de quem entrou na privatização dessa empresa, Léo. Graficamente falando, o gráfico de Sabesp é uma cópia do gráfico do BTG Pactual, tá? Lateralização no semanal, vai para o diário envelope de alta. Aqui a mesma coisa, o ativo cota R$ 118,70, compras acima de R$ 121, upside R$ 130,13. 10h17, agências internacionais destacam, de acordo com o agregador de notícias Financial Juices, que a China ordena que empresas suspendam os pedidos de chips NVIDIA. A ordem se aplica a ByteDance, Alibaba e outras empresas. Na prática, isso faz com que a NVIDIA arrefeça o seu ímpeto de alta. E neste momento é entre os papéis mais visados dos Estados Unidos o que menos sobe. Você tem Apple subindo 0,30, Amazon 0,50, Google 0,50, Meta 0,90. Tem também Microsoft com 0,40 e Tesla 1,5. NVIDIA tem 0,18% de avanço, foi limitando o seu ímpeto de alta. Sabesp está brilhando, como você vê ainda no gráfico, a gente dá sequência na cobertura. É quase aqui futebol mesmo, né? A gente vê os papéis que estão se destacando e a partir disso traz os destaques. BTG Pactual sobe 7,45%, cota 42,88. Pagamos. Sabesp sobe 7%, 118,74. Pagamos. Localiza, sai de leilão, sobe 3,15% a 35,69. Pagamos também. Tá na hora da gente falar de Direcional. Direcional também chama a atenção, é um dos papéis que mais vão se destacando e com o seu reporte de resultados, a gente vê a avaliação positiva que o mercado faz a respeito dos números. A manchete é essa aqui. Direcional tem alta de 26% no lucro líquido do segundo tri para 183,7 milhões de reais. A companhia atingiu 1,4 bilhão de reais em lançamentos, aumento de 16,4% em um ano e 1,3 bilhão de reais em vendas líquidas. É uma expansão de 2,9%. Por tudo isso, o Gabriel Junqueira fala. Outro resultado sólido, outra empresa ali de baixa renda que vem performando muito bem. E às vezes eu fico me perguntando, sabe, lá, o pessoal fica falando de Tenda, de MRV. Olha Direcional, olha que empresa maravilhosa, olha Plano e Plano, olha a Moura do B, olha toda essa turma aí, a Cury, que está entregando resultado. Direcional veio com um resultado maravilhoso, expansão de margem bruta, ROI acima de 30%, receita crescendo, ganhando dinheiro, pagando dividendo, fazendo split de ação, enfim. Mais um resultado que reforça a tese de que as construtoras de baixa renda são um grande destaque da Bolsa, né? As construtoras de baixa renda, a Plano e Plano e a Cury, continuam performando muito bem. Graficamente falando, o Direcional sobe como se não houvesse amanhã, lateralizou, já montou um envelopezinho de alta, já começou a subir. O ativo cota R$ 14,04, deve dar uma segurada a R$ 14,80, mas já tem upside gráfico a R$ 15,91. Quem está comprado está bem comprado, novas compras a critério. Eu iria com calma, pelo fato de que você está já no final do movimento.
Hoje tem resultados a serem divulgados. Vamos com os destaques de agenda para você não perder nenhuma atração. Você que trade esses papéis, que monitora esses papéis. MRV, Simpar, Mills, Armac, CVC, Americanas, Veste, Elbor, Grupo Mateus, Brisanet são algumas das empresas que vão trazer os seus números. Em qual delas você tá de olho, Gabriel Junqueira? Olha, Léo, eu tô olhando bastante aqui para a CVC, porque eu acho que a CVC é um papel que vai falar um pouco da questão da atividade aqui e de como a população está em relação ao seu consumo, porque ela é ligada ao turismo. A gente acabou de vir aí de um cenário de férias, né? Férias aí que podem ter movimentado bem o papel, e um resultado dela que não seja muito horrível pode mostrar uma resiliência muito grande do consumo das pessoas mesmo nessa taxa de juros alta, Léo. Valeu, Gabriel. Temos 10 horas com 21 minutos. Expectativa do Gabriel um pouco mais voltada para a CVC. Papel que foi muito sangrado, descontado em função dos caráteres cíclicos ou dos caráteres cíclicos que acompanham empresas como essa e que reagiu no curto prazo. Pode inaugurar um novo ciclo aí a depender do que os resultados demonstrem. Coutinho, no gráfico, o que você diz para quem está de olho em CVC? No semanal não dá para ver um sobe lateraliza aí? Muito longo, né, Léo? Assim, tá correta a tua análise, mas assim, é um sobe de meses, um lateraliza de meses, então assim, é uma tese de longo prazo, né? O ativo de baixo valor unitário, ou seja, ele se alavanca sozinho. Quem gosta da tese, ok, eu só iria assim, com bastante cautela. Você tem uma resistência no 2,44, o papel não consegue passar do 2,44. O sobe lateraliza que o Léo fala tá correto, é só realmente que caso eu rompa o 2,44, esse upside de saída também seja demorado ou longo em termos de intervalo de tempo. Obrigado, Coutinho. 10 horas 22 minutos. Daqui a pouco tem a abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos. Deixa eu abraçar nossa audiência aqui. São mais de 2.950 pessoas. Obrigado pelo carinho de vocês. Pro Kleber, pro Renato, pro Biel, pra Patrícia, pro 1024 BTC, para o Paulo César, pro Juliano, pro Luiz Carlos Abel. Também tá por aqui o Denis Macedo, o Robson, o Elton John. Ó, Elton John, que beleza, hein? It's a little bit funny. Elton John ao vivo com a gente. Só ladeira abaixo. Também tá aqui o das antigas, o Pastor Alemão. Isso, ele diz. E o Ítalo Araújo Chaves. Olha lá, ó. Que Essa isso, é boa. ó, Leozinho. Essa é boa. Ô, Leozinho. É muita agilidade, meu garoto. Rocketman, um dos sucessos de Elton John. Denis Macedo tá na área. Léo, a pergunta que vale R$1 milhão. Você já tinha visto o Elton John aqui, e aí você se preparou, deixou a música armada? Ou no que eu falei você foi atrás? No que... No que eu falei, você foi na frente. E aí já pegou Elton John. Entendi, Léo Pinheiro, às 10h23. Vamos lá, faltando 7 minutinhos para a abertura do mercado à vista. Agradecer os mais de 1.600 likes. Já temos 1.620 likes. Passem amanhã com a gente aqui o dia inteiro na TC News para não perder rigorosamente nada do mercado financeiro. Fechado? Vamos dar uma olhada nos destaques de agenda? O que é que nós temos nos próximos minutos? Já passou tanta coisa. Ó como nós já trabalhamos aqui, ó. BTG Pactual, aí o Banco ABC tá no nosso radar. A Carol vai dar uma olhada na manchete, no resultado. Já relembramos vocês dos resultados que serão divulgados no nosso pós-mercado. Já passamos pelo relatório mensal da OPEP+, o IPCA saiu às 9, o CPI saiu às 9h30 e agora a gente tem um certo gap, que nos leva lá para as 2h30, quando o Haddad vai participar de uma audiência pública no âmbito da Comissão Mista da Medida Provisória Antitarifaço Americano. Muito importante monitorar. 3 da tarde, a balança orçamentária de julho nos Estados Unidos, e nas falas do Fed, Thomas Barkin e Jeffrey Schmidt, já pós-CPI. Então, eles vão falar na faixa das 11, a última faixa do nosso programa. Estaremos ligadíssimos, tá bom? 10 horas com 25 minutos, voltemos aqui pro jogo. Natura é a nossa próxima atração. É um destaque de baixa, tá, pessoal? 1,38% de marcha ré. E tem gancho, tem notícia pra gente repercutir. Deem só uma olhada nessa, ó. Natura reverte prejuízo e lucra 195 milhões de reais no trimestre. A companhia aponta uma desaceleração significativa na economia e no mercado de beleza no país durante o mês de junho, mas destaca que a Natura Brasil avançou em participação de mercado. É varejo nesse segmento, cosmético, saúde, beleza, bem-estar. Você fala, Gabriel Junqueira.
Pois é, né? E assim, a gente lembra, né, que a Natura ela passou por um processo ali com a Avon, né? Chegou a ter Chapter 11 e tudo mais. Essa reestruturação ela tá levando um pouco mais de tempo. Quando a gente olha para a marca Natura, né, as vendas cresceram 10% no ano contra ano, acabaram sendo muito afetadas pela Avon Brasil também. Então a questão da Avon é que está pegando bastante nesse resultado, e a empresa ela continua falando que ela vai simplificar, que ela quer vender, porém não acha comprador para a marca da Avon, né? Então isso traz ainda um pouco de situação. A queima de caixa da Avon Internacional foi de R$1 bilhão e a sua reclassificação também levou essa alavancagem da empresa para 2,5 vezes no segundo trimestre contra 1,7 que estava no primeiro tri. Natura, para mim, ainda tem muitas questões que ela precisa resolver. Foi uma queridinha do mercado, né? Um papel que muitos gestores tinham, principalmente a turma do Leblon, né? Então os gestores do Rio de Janeiro gostavam muito de Natura, mas a empresa ela precisa aí se reinventar e mudar um pouco seu modelo de negócio para ela voltar a ser aquela estrela que brilha no nosso mercado, Léo. Graficamente falando, o gráfico tá bem ruim, né? Então você olha, a Natura já tá na parte de baixo do gráfico, né? Que é uma região de compra. E aí quando você vai para a formação gráfica, a Natura vai lá e me monta outro pivô de baixa, que inclusive já estava desenhado. Então a Natura cota R$ 9,28, deveria retestar R$ 8,95. E dali para baixo é só queda, R$ 7,83, R$ 7,29. Pior caso de Natura, R$ 6,41. 10h27, dá tempo da gente endereçar mais um destaque, que é o Banco ABC Brasil. Um lucro de R$ 244 milhões no segundo trimestre. Segundo o banco, a expansão trimestral no lucro foi impulsionada principalmente pelo aumento da margem com clientes e pelo maior retorno do patrimônio líquido remunerado a certificado de depósito interbancário. No fim do dia, o CDI. Então, o Banco ABC apresentando essa métrica, esse número, 8,2% na base trimestral, queda de 2,4% na base anual. A expansão trimestral do lucro foi impulsionada pelo aumento da margem dos clientes e maior patrimônio líquido remunerado via CDI. Já a queda anual é explicada pela diminuição da margem com o mercado e a receita de serviços. Vamos dar uma olhada nos fundamentos? Gabriel Junqueira, seu olhar. Bom, o Banco ABC ele veio com um resultado ali mais ou menos, assim, Léo. Acho que o ROI foi de 15%, é uma alta aí na parte de receita no ano contra ano, mas abaixo da estimativa do mercado, né? A carteira de crédito aí, lembrar um pouco do que é o Banco ABC, né? O Banco ABC ele é um banco corporativo para pequenas e médias empresas, né? Então ele foca ali nesse segmento mais de middle market aqui. Então a gente olhar um pouco a questão da carteira de crédito. A carteira de crédito até teve ali uma expansão, mas nada muito significativo. O NII acabou recuando, o NII dos clientes também recuou no ano contra ano, né? O NII, para quem não está acostumado, é a receita de juros do banco, né? Net Interest Income, então isso é algo significativo, mas o banco veio com resultados ali bem mistos e bem em linha com o que o mercado ali estava imaginando. Ele segue negociando a um desconto de 20% do valor patrimonial, mantém um payout que dá um dividendo de mais de 10% ao ano, mas ainda com certas restrições a outros pares, como por exemplo o BTG, que negocia com prêmio, enfim, que está aí tendo essa performance por conta de um resultado muito melhor que esse, Léo. Graficamente falando, o Banco ABC, quem está comprado está extremamente bem comprado. Você tem duas figuras de cunho altista. O ativo cota R$ 21,94. É isso, R$ 21,94. Você tem pit stops a R$ 22,38, R$ 23,05. Aqui compras a critério, você está, na verdade, abaixo do primeiro segmento de compra, então ok. Gráfico no semanal, então é aquilo, compras pequenas, parciais, preço médio positivo, não precisa encher a mão, o risco já está elevado porque você já está fora do FIBO, então eventualmente é uma compra mais de proteção, uma compra mais técnica do que uma compra de entrada. 10h29. Senhoras e senhores, hora de a gente fazer uma breve pausa no raciocínio doméstico e partir para os Estados Unidos, porque vem aí a abertura do mercado à vista depois de um CPI que basicamente consagra o corte de juros em setembro. Léo, mas já estava consagrado. Bom, então escolhe um verbo aí mais sofisticado do que esse. Coroa, aperfeiçoa, deixa mais convicto ainda o mercado para corte de juros em setembro lá nos Estados Unidos. No oferecimento de CME, tá na hora do Opening Call para você.
Olha o DXY aí, ó. Num placar de 0-0, que contrata cautela. O DXY, que pós-CPI saiu dos 98,450 e buscou os 98,200, tá de volta aos 98,450. O que isto quer dizer? O VIX está caindo 5,5% a 15,36%. Esse foi, não voltou mais, né? Depois do CPI, desmontagem da busca por proteção, o apetite pelo risco consagrado e o VIX sendo pego aí por uma dinâmica baixista de praticamente 6% de recuo, patamar perto do qual a gente está. Yields de 2 anos respondem no curto prazo ao corte iminente de juros por parte do Federal Reserve e recuam 1 ponto base a 3,75%. Agora, veja o que acontece com os yields de 10 e os yields de 30. Isso aqui dá um pano para manga muito legal macroeconômico, mais tarde a gente pode aprofundar com o Alex. A ponta longa da curva americana avança. Sobe 2 pontos base no caso dos yields de 10 e 3 pontos base e meio no caso dos yields de 30 anos. É assim que nós estamos. Vamos dar uma olhada nos índices acionários americanos? Carol Souza traz pra gente os detalhes. É você, Carol. Vamos lá, Dow Jones está registrando uma alta agora de 0,45% aos 43.975 pontos. Já o S&P 500 está registrando uma alta de 0,39% aos 6.398 pontos. Já Nasdaq 100 está subindo agora 0,50% aos 21.485 pontos. Já o Russell 2000 está registrando uma alta de 0,54% aos 2.229 pontos. Léo. Obrigado, Carol. Temos 10h32. Apple sobe 1%, Amazon 0,50%, Google 0,60%. Meta tem uma forte alta de 1,7%. Depois a gente destaca Microsoft subindo 0,5% e Tesla subindo mais 1%, já chega a $342. A exceção, em linha com a notícia que nós trouxemos no ato em que ela mereceu ser trazida, Nvidia. Nvidia está caindo 0,50% depois que, vou repetir a informação, circulou por agências internacionais e o agregador de notícias Financial Juices apontou: a China ordena que empresas suspendam pedidos de chips Nvidia. A ordem se aplica a ByteDance, Alibaba e outras companhias do país. Registrado o contexto que contrata esse descolamento. Só a Nvidia cai entre as 7 magníficas e esse recuo está encorpando. Era 0,20%, 0,40%, agora 0,60%. Ainda assim, a Nvidia num patamar elevado de precificação, $181,08. Coutinho, seu olhar gráfico inicial, pois não? Vamos lá, pessoal. Mudou pouco, né? Então, assim, essa alta generalizada no mercado americano ajuda, né? Mas, assim, olhando para, por exemplo, o Dow Jones no canto esquerdo, teria que subir muito para poder quebrar essa figura, assim como o Russell 2000. No caso, S&P 500 e Nasdaq, ok, tudo sob controle. É lógico que como eu saio de uma lateralização, quando maior a alta, melhor para quebrar essa figura, entendeu? Assim, estão mais confortáveis. A minha preocupação em termos de mercado geral realmente é Dow Jones, aqui no canto superior esquerdo, que realmente a figura gráfica está bem ruim. Temos 10 horas com 33 minutos. Vamos lá. Olha, graficamente aqui já é importante você endereçar a Nvidia para quem está comprado monitorar. Depois desse highlight envolvendo a China e a restrição que o Estado chinês impõe a algumas das suas empresas na encomenda de chips da companhia Nvidia, a gente vê esse descolamento, mas a Nvidia tem uma força espetacular, que consegue muitas vezes virar o jogo. Uma queda de 0,6 que eu narrava há pouco já virou uma queda de 0,10. Graficamente, o que estimar para NVDA? A queda ela é insuficiente para alterar o ciclo altista do papel, né? Então, assim, a queda do dia de hoje, ela está dentro de um envelope. Então, até aí, sem grandes alterações, a Nvidia parou de subir, ela simplesmente lateraliza, a figura é um sobe, lateraliza, sobe, não deixa de ser um envelope de alta, tudo sob controle. Eu acho que, assim, quem está comprado em Nvidia não tem pânico. Para a Nvidia azedar, eu teria que ir abaixo de $170, eu estou longe, está 180. Então aqui tudo sob controle, né? Eu acho que eventualmente se você se sentir desconfortável, você pode ir zerando o Nvidia à medida que caia, fazendo subtrações parciais da tua posição. Mas graficamente falando, nada de anormal. O ativo segue a 19403. Valeu, Coutinho. 10 horas 35 minutos. O que a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos contratou para nós brasileiros? Bom, aqui a festa está contratada, né? Nós temos o Ibov avançando
1,4%, 137.516 pontos. Ibovão da Massa em 137.500, vai conseguindo ficar acima desse patamar, dessa resistência relevante. Na composição, Sabesp brilha, sobe 8,20%, BTG Pactual avança 6,6%, Localiza 3,12%, Açaí 3%, Semig 2,7% são os destaques de alta. Na ponta oposta, a quem caia, a Natura, que a gente já endereçou, está recuando 3,20%, Cogna recua 0,7%, depois é o setor de celulose, Suzano e Klabin recuando em média 0,35%. Bom, em relação às blue chips, muda alguma coisa? Tem algum destaque? Prevalece o verde, a exceção é Suzano mesmo, isso não mudou, em linha com a abertura da nossa cobertura. Agora, em termos de variação, tem alguns papéis que vão chamando a atenção. O setor financeiro como um todo brilha. Nós temos Santander avançando 2,21% e vejam vocês, Banco do Brasil, hein? Banco do Brasil está na máxima intradiária, cota R$ 19,50, é um avanço de 2,09%. A pergunta de, por que não, alguns milhões de reais, para dizer o mínimo e sendo conservador, é se o mercado se expõe a Banco do Brasil antes do resultado ou depois do resultado. O resultado do segundo TRI deve ser bastante ruim, mas o mercado, em tese, já antecipou tudo isso, já precificou tudo isso. Então, no fim do dia, a diferença vai passar pelo preço. Esses R$19,50 são um componente barato ou caro frente ao que o Banco do Brasil vai ilustrar no seu balanço. E mais do que isso, a partir do balanço do segundo TRI, o que é que vai ter de atualização para as projeções do segundo ou do terceiro trimestre e do quarto trimestre, que são trimestres de recuperação para todos os desafios enfrentados pelo Banco do Brasil? Perguntas-chave para a gente se ligar. É importante narrar Banco do Brasil nesse momento de mercado americano, porque papel com mais liquidez costuma ser endereçado. O setor financeiro como um todo recebendo fluxo comprador destacado. E dá para mencionar aqui também, para além dos bancos, estou de olho em Vale. Vale está subindo 1,10%, 55,94. Vai ensaiando os R$56. 10 horas 37 minutos. Ibovespa em 137.500 pontos. Curva de juros, 9 pontos base a menos nos pedidos. E, por fim, temos o dólar caindo 0,50%, R$5,440. Revisitamos índice dólar antes do Gabriel trazer o seu destaque de Estados Unidos. Pois não, Coutinho? Bora lá, pessoal. Índice do seu lado esquerdo, dólar do seu lado direito, dólar R$5,440. Olha só que impressionante, pessoal. Cai, lembra que eu falei? Cai menos. Esse aqui era o vira e tinha o sobe. Então tá lá, cai menos, vira, sobe. Tá aqui a composição de reversão, fez certinho. Agora, depois do quarto candle, geralmente você vem o candle de manutenção. Cai menos, vira, sobe. Esse candle agora deveria ser o candle de queda, tá bom? Então, figura gráfica desenhada, é isso que vocês vão ver amanhã às 8 horas. R$5,441,50, seu objetivo 424. No caso do índice do seu lado esquerdo, esse a priori tudo sob controle, altista, mantenho 1,38080, como eu tinha dito anteriormente, subiu, lateralizou, deixa subir. 10 horas 38 minutos. Vamos lá, Gabriel Junqueira, meu parceiro. Diga aí, destaque inicial, dinâmica do mercado à vista americano tá no jeito. Em termos de apetite pelo risco, demanda contratada. Exato, Léo. E demanda contratada muito em função, né, dos dados econômicos que a gente vê lá, né? Então, tanto na parte de CPI quanto o mercado de trabalho, você vê um Estados Unidos cada vez mais propenso a um corte de juros, né? E a gente já começa a ver também o que as tarifas estão de fato trazendo, se contrataram de fato, né? Essa inflação que todo mundo falava que ia vir não veio da forma tão intensa. Então, as discussões para que o Fed possa cortar os juros já em setembro estão cada vez mais acentuadas e isso tem feito preço no mercado, né? Do lado corporativo a gente segue com os resultados lá fora, né? Hoje eu trouxe duas empresas bem diferentes entre si, né? A primeira delas é a US Rare Earth, né? A US Rare Earth é uma empresa focada na produção doméstica de ímãs de terras raras e outros minerais críticos, buscando reduzir a dependência dos Estados Unidos de fornecedores estrangeiros, né? Então vamos lembrar que a parte de terras raras é uma parte muito importante que tem sido endereçada
no acordo comercial com a China, né? Então a gente está vendo ali toda essa situação que acontece no que eles estão falando da exploração de terras raras, até falaram aqui no Brasil, e eles estão ali com algumas empresas que buscam diminuir essa dependência, né? No segundo trimestre, essa empresa reportou um prejuízo líquido de 142 milhões de dólares, né? Com prejuízo líquido ajustado para 7,8 milhões, o earnings per share ficou em menos 0,08 dólares, o que superou um pouco as expectativas que era de um prejuízo maior, né? Então a posição de caixa subiu, a gente viu que a empresa assinou também 12 MOUs e acordos de joint development com potenciais fornecedores, né? Então anual a gente está falando de mais de 300 toneladas, o que aumentaria também a capacidade inicial da empresa, e isso é bastante positivo, é uma empresa que vem mostrando aí resultados e que cada vez mais deve ganhar uma representatividade por conta da questão das terras raras, né? E por fim, a gente falar um pouco da Sea Limited, que é a holding de tecnologia de Singapura, que tem 3 principais operações: o e-commerce por meio da Shopee, então a dona da Shopee é listada nos Estados Unidos, né? É a Sea Limited, serviços financeiros digitais com a Sea Money e a MoneyMe, e entretenimento digital com a Garena, né? A empresa tem uma forte presença lá no Sudeste Asiático e também aqui no Brasil, né? Ela teve uma receita de 5,26 bilhões de dólares, crescimento de 36%, superando a expectativa. Earnings per share também veio acima. A gente teve o Shopee como grande destaque, com 34% de a mais na receita, o GMV também aumentando, toda a parte de pedidos aumentando, todas as métricas da Shopee muito forte, né? Isso principalmente na América Latina, né? Então a taxação das blusinhas não tem atrapalhado aqui o resultado da Sea Limited, Léo. Graficamente falando, pessoal, colocando os dois ativos na tela, no caso de Sea Limited à tua esquerda, gráfico semanal, movimentação enorme, tá? Quem gosta de entrar shorteado, essa é uma opção. O ativo cota 146 dólares e 45 centavos, tem um downside a 128 dólares. Aqui a venda deveria ser executada abaixo de 145 dólares e 24 centavos, também em vendas parciais para quem curte. Figura de distribuição, parte superior do gráfico, graficamente está tudo sob controle, é simplesmente acompanhar. No caso de USA Rare, aí tem que ficar atento. Quem está comprado, o ativo tem esta resistência a 1646. Nota que se você puxar o histórico, você está dentro de um canal, mas a prioridade entre o canal e uma linha horizontal geralmente é a linha. Então tá aqui, prioridade dada. Esse cara bateu na linha horizontal e volta para dentro do canal. Quem está comprado aqui, você tem um ponto de zeragem ou colocação de stop loss. Temos 10 horas com 42 minutos, você curtindo o nosso minuto a minuto. Daqui a pouquinho a interatividade pegando fogo com os pedidos da audiência. Você manda a sua pergunta. Quem é membro do YouTube do TC tem prioridade. Mais de 2.800 pessoas com a gente e praticamente 1.700 likes. A gente já tem 1.670 likes. É um presentão, cumprir a meta já antes das 11 da manhã. Você que ainda não deixou o seu like, capricha aí, senta o dedo no like. Vamos para os 1.700. Falta pouquíssimo para a gente atingir a marca. Especialmente para o De Leon, também para o Posato, para o Só Ladeira Abaixo, para o Biel Moreira, o glorioso milionário em dólar, que é bilionário em real, diz ele aqui, o Fernando, também o Thor, o Bahia 30. Bahia 30. Quem mais, ó? Tem também o glorioso Tacarepau, o Fernandão, Kleber, Fabrício, Savan Fará. Savan Fará. Ele é inspirado aqui pelo comentário de Banco do Brasil, com o gancho da eventual entrada do gringo, com a abertura do mercado americano, tá pedindo uma análise de Banco do Brasil. É a demanda de muita gente da audiência. Vamos endereçar. Vai lá, Coutinho. BBS3 vai aparecer na tela, pessoal. Na primeira entrada, eu já peguei e dei uma olhadinha. BBS3 está tudo sob controle, tá? Não tem nenhuma alteração gráfica. Olha só. Você tem dois FIBOs. O FIBO branco é aquela da terceira não passa no 1866. Esse FIBO aqui, inclusive, é antigo, você pode matar. O que você tem agora é esse FIBO. Esse FIBO, ele diz o seguinte, o ativo cota no 951 e você tem uma resistência ao no 957 para posterior queda. Então, quem está comprado no Banco do Brasil, atenção, se comprou neste intervalo de tempo, beleza, está bem comprado, tudo sob controle. Se comprou no intervalo anterior, está se recuperando. Só ficar atento que o no 957 é ponto de inflexão, no caso aqui é um ponto de venda para Banco do Brasil. E agora a gente vai partir para dois últimos eixos, pegando gancho na abertura do Avista Americano. O primeiro deles, toca em, adivinha aí? Claro, FedWatch. Depois de tudo, o que a FedWatch está registrando, para qual direção a FedWatch está apontando? Olha lá, ó. Estava em 82. Agora, 92,4% dos derivativos enxergam corte de juros em setembro.
Esses 7,6% aqui são corajosos, hein? Não zeraram ainda. Para outubro, já vamos falar de segundo corte, ó. Você tem 60% dos derivativos enxergando um segundo corte. E para dezembro, vamos ver o quanto que aumentou o cenário para 3 cortes. Aumentou um pouco, ó. Você tinha quase um 41-41. Agora, 41,9% acham que são 2 cortes até dezembro, em linha com o dot plot. E 48,3% enxergam 3 cortes de juros, portanto um corte mais, que levaria o intervalo de juros nos Estados Unidos para a faixa de 3,5% a 3,75%. 10 horas com 45 minutos, isto posto, Coutinho, para a gente fechar, gostaria que você endereçasse o DXY, já que a ideia é ter um dólar a nível global mais fraco diante disso, e também o Bitcoin e o Ethereum, que estão chamando a atenção com um certo entusiasmo e uma resposta imediata. Diga lá. DXY a priori altista, recua no dia de hoje, cota 9820, dentro de canal de alta, tudo sob controle. Acima dessa terceira linha, 9785, tudo sob controle. Desacelera, mas a desaceleração é um candle face a um movimento todo. Então, por enquanto, tudo sob controle, sem nenhuma alteração. Trocando de plataforma, a gente vai para Black Arrow, e na Black Arrow a gente vai dar uma olhada para dar uma olhadinha no BIT. Bitcota, Uno 8702. Aqui eu pedi atenção, porque o Bitcoin ele tem um ponto de venda praticamente a mercado. Nota que no dia de ontem ele deu uma bela de uma estilingada e formou um candle de reversão. Então, olhando especificamente para gráfico, reitero este cuidado. O Bitcoin nesta região, ela é uma região de venda. Você vê que toda essa alta acaba sendo devolvida e a gente permanece aqui com aquele candle hamburguinho lateralizado com corpo pequeno que também não te dá viés altista. Quem está comprado no Bitcoin em curto prazo, eventualmente fica atenção. Para atender o segundo pedido do Léo, a gente dá uma olhadinha em Ethereum. Esse também sem grandes novidades, tudo sob controle. Cota 4.390 dólares, a gente já tinha falado desse cara. Quem está comprado está bem comprado. Envelope de alta na curta, sobe, lateraliza, sobe, bonitão. Objetivo de Ethereum, 4.887 dólares. Bom, atenção, nós temos um destaque que as agências internacionais também estão colocando. A própria Mover de olho nisso, idem, em função de um posicionamento de Donald Trump. Vamos checar aqui se foi pela Truth Social. O fato é que faltava o comentário do Trump depois do CPI, né? E ele vem para o comentário e diz... Reforça, na verdade, que o Jerome Powell está atrasado e que deve agora reduzir a taxa em setembro. Ele complementa dizendo: eu processaria Powell pela construção de prédios federais. E foi pela Truth Social, acaba de chegar a confirmação da informação. Estou pensando em permitir que um grande processo judicial, jurídico, contra Powell prossiga por causa do trabalho horrível e extremamente incompetente que ele fez ao gerenciar a construção dos prédios federais. Nem fala da condução da política monetária propriamente dita. Ele volta a ventilar aquela hipótese de que tenha havido corrupção, desvio ou no mínimo alocação equivocada, ineficiente de recursos na reforma dos prédios do Federal Reserve. E o DXY chegou a responder momentaneamente a isso. Estava numa pegada um pouquinho mais conservadora ali, nos 98.300, 98.300 e pouquinho. Ele deu uma reagida, chegou a se enfraquecer. Qualquer crítica ao Powell e crítica à institucionalidade do Federal Reserve costuma combinar com um dólar mais fraco, dado que essa instituição estaria menos protegida. Bom, mas agora a verdade é que o Trump vai poder embalar muito bem a realidade a seu favor, porque vai vir de fato o corte de juros em setembro. É muito difícil que não venha, quase impossível que não venha. E aí, tão logo o corte seja formalizado, ele vai dizer: tá vendo? Eu não te falei, eu não falei, e você teimou. Vai sair por cima ainda o Trump, hein? 10 horas e 49 minutos no oferecimento de CME Group. Você curtiu a cobertura da abertura do mercado à vista na terra do Tio Sam? Bom estar com cada um de vocês. E obrigado, muita gente já bateu a meta. Hoje nós também já batemos 1.700 likes aqui no Manhã. Tamo junto, valeu pela companhia de sempre. Pro Felipe Souza, pro Ramon Freitas, pro Hugo Roberto, pro Aurélio, pro Fabinho Silva, pro André Oliveira, também para o Vitor Alves, o Alê da Tchê, grande Alberto Costa, gente querida que a gente conhece aqui pela transmissão e sempre nos acompanha. Vocês, a razão de ser do nosso trabalho. Vamos lá, inaugurar a interatividade? Agora são os pedidos da audiência até a faixa das 11. Na sequência, tem o Alex Martins voltando para a bancada para a gente lançar o tempero macroeconômico.
Por que esse DXY não tombou mais? Por que só os yields de 2 anos estão fechando enquanto os de 10 e 30 anos estão pedindo mais prêmio? Qual é o nível da desconfiança? E essa postura aqui do Donald Trump? É só o espetáculo de sempre? Ou, mais do que espuma, tem algo concreto que vai impactar preços e balanço de riscos? Todo mundo ligado pra gente repercutir. Daqui a pouquinho o Alex tá de volta. Ele reclama de tudo. 10 minutinhos para as 11 da manhã. Vamos para os pedidos da audiência com o Gabriel Junqueira e o Coutinho à disposição. Primeiro pedido que chega aqui, dando prioridade a quem é membro do YouTube do TC, vem da... E fazia um tempo que ela não aparecia, a Aline. Ela tá com PM em Vale. Me ajuda a lembrar aí, Aline. Acho que é 53, não é? Eu não lembro o teu preço médio. Mas enfim, ela tá pedindo Vale. Tenho a impressão que ela tem uma posição muito agressiva em Vale. Ela começou a fazer a montagem de posição em patamares bem inferiores no preço do papel. E agora ela comemora. 1% de alta, R$ 55,90. Valeu, Aline. Um beijo em você. Pois não, Coutinho? Vamos lá, nosso ponto de compra em Vale 5287, seta verde, e nosso ponto de desaceleração em Vale 5283, seta amarela. Então, Aline, olha só, tudo sob controle, Vale sobe 0,99%, seu objetivo é 5797. E o que eu falei, se não me recordo se foi ontem, era da eventualidade de Vale virar. Então, por favor, fique atenta. Você está num ponto de inflexão para Vale. Vale, a partir deste momento, poderia ou deveria cair. Então, fique atento. Deixa Vale se distanciando com o objetivo 5797. Tudo sob controle. A gente vai tirar o fibo amarelo. Se der certo, esse cara começa a descer. Por favor, esteja protegida caso isso aconteça. 9 minutinhos para as 11 da manhã. Primeiro pedido já foi endereçado. Quem mais quer participar aqui? Deixa eu ver. Ó, tem uma galera falando de S&P em 7 mil pontos ainda em 2025. O Ramon Freitas, por exemplo, ilustra isso. Já o Rubem Castro tá pedindo gold, que é ouro. O Aurélio fala de bolsas americanas voltando forte e tal. Então vamos endereçar S&P e ouro. Vamos lá. Bora, no caso de ouro, vamos dar uma olhada. Vamos voltar para o Black Arrow e ver o que está acontecendo com esse cara. Sem grandes alterações significativas, ouro lateralizado, 3.348 dólares dentro de um canal absolutamente sem formação gráfica. O ouro permanece lateralizado desde abril 25, por enquanto por aqui nada para fazer. Quando a gente pega e volta para o S&P 500, cadê ele? Tá aqui, ó. O S&P 500 segue no seu canal de alta também, esse aqui tá bonitão. Minha recomendação é atenção, lembrando, S&P 500 e Nasdaq melhor, Dow Jones e Russell 2000 ruim em função da lateralização de baixa. S&P 500 da forma que tá, 6.400 dólares, está tangenciando a segunda expansão do FIBO. Por enquanto, os 7.000 não dá para cravar, mas eventualmente aqui, ó, você tem um 6.600 que tá bastante factível. Bom, 7 minutinhos para as 11 da manhã. Você ouviu o sinal sonoro? O Ibov já está mais perto dos 137.700 do que dos 137.500. Falta pouco. E o dólar, o dólar, 43 pontinhos para os 5,39. Dá a impressão de ter uma muralha da China para o dólar voltar para os 5,39. Qual que é o tamanho do desafio gráfico para a gente sonhar com essa volta ao que já foi um dia? Vamos lá, o dólar a R$ 5,443, da forma que tá, por enquanto está tudo sob controle. Cai, lateraliza, tô dentro do envelopão aqui, ó, cai menos, vira, sobe, e o candle de queda. Então aqui beleza, tudo sob controle, deixa o dólar descer por enquanto. Em termos de movimento, Léo, é só você pegar e dar um pouquinho de zoom. Então assim, os 5,40 a priori estamos na cara do gol. Aí você tem objetivos mais longos, né? Então você tem o 5,38, cobriria o 39 que você comenta, e você tem um movimento, esse sim, extremamente longo e pouco provável para um intraday da vida, seria falar do dólar a R$ 5,34. Então assim, vamos um pouquinho de cada vez, vamos tangenciar R$ 5,445 a R$ 5,405. Gold foi endereçado, S&P também, pagamos. Agora a gente dá sequência com a Bárbara Venuti, que além de membro do YouTube do TC, representa também a nossa audiência feminina. Ela tá pedindo Teams 3. Na sequência, o Posato, vou dar uma moral aí pra você, ainda que não tenha se tornado um membro do YouTube do TC, pelo menos até agora, hein, Posato? Ele faz uma provocação bem legal aqui sobre o lítio. Fazia tempo que a gente não endereçava isso. Tá pedindo SQM. Então vamos com Teams 3 aqui no Brasil e SQM da porta pra fora. Vai lá, Coutinho.
Olha só, no caso de Teams, Teams está tangenciando uma resistência. Bárbara, né, se não me equivoco. Isso. Bárbara, Teams está embaixo de uma resistência no semanal, tá? O que é muito ruim se você está comprada. E você pode namorar o candle, né? Então, assim, eu tenho o pavio superior, que denota venda, e tenho um corpo pequeno, que denota reversão. Então, o Teams deveria passar R$ 22,59 para que você pudesse ficar confortável e manter a sua posição de compra. Da forma que tá, eu tenho aqui um piercing nesse momento, que é um candle que cobre parte do movimento do candle anterior, e esse cara também é um candle de reversão. Então, por favor, estopa a sua operação em algum nível, porque a figura gráfica daqui deveria ser para baixo. Beleza. Gabriel Junqueira tá de olho... faltou o lítio. SQM, M de Maria. Então vamos dar uma olhada nesse cara. E aí o Gabriel fala de Banco do Brasil. Tem muita pergunta já para você planejar a resposta aí, Gabriel. De gente que tá naquela dúvida mortal de, tá bom, eu entendo, dos bancos, aquele que tem a dinâmica mais desafiadora, Banco do Brasil, em comparação com os outros. Mas e aí? No fim do dia é preço. Vem o resultado. O cenário base é de um resultado muito ruim. Mas será que não vem alguma atualização de projeção que pode contratar força compradora para Banco do Brasil? Como lidar com a divulgação desse balanço na hora de montar a posição no papel? Você responde em instantes, Gabriel Junqueira. Agora tem Coutinho com SQM, pois não? 45,13 em dólar. Lateralizado, parte superior do gráfico, atento, é praticamente a explicação que eu dei para a Bárbara. Você vai ter aqui uma resistência de longo prazo, aqui o gráfico está no diário, é só colocar no semanal, e aí você tem exatamente, inclusive, a mesma explicação nível de candle. Presença de pavio superior denota venda, corpo pequeno, no caso já virou para baixo, mesma coisa. Se você está comprado, por favor, atento, estopa a tua operação, porque deveria ser daqui para baixo. Roberto Oliveira, like tá dado. Leandro Parinos, falando de Mills 3. Vamos ver se vai dar tempo. O Vini também tá pedindo Clabin, grande Vini. Vamos ver se a gente consegue atender. Agora tem Gabriel Junqueira respondendo a uma demanda que é geral aqui no chat sobre estratégia e timing para montagem de posição em Banco do Brasil. Gabriel, você esperaria? Olha, Léo, eu esperaria, viu? Até porque eu acho que nesses movimentos de repique, assim, eles são muito complicados, né? Quando a gente olha para Banco do Brasil, a tendência, ela é uma tendência de baixa, até se você traçar o canal, né? É normal quando você tem uma tendência de baixa, você bater no topo do canal. Então eu não sou otimista com o Banco do Brasil, eu acho que o Banco do Brasil deve vir com resultado ruim e deve continuar com resultados ruins daqui para frente. Nada indica pra gente que você pode ter um resultado melhor. Daqui 3, 4 trimestres, quando os juros estiver em 10%, 12%, sabe lá quanto que a Selic vai estar no começo do ano que vem, quando estiver fazendo o segundo plano safra, talvez a gente possa ter uma situação melhor. Mas no atual cenário, Léo, para mim, Banco do Brasil é um banco perigoso de se operar. Ele vai vir com resultado ruim, ele vai vir com resultado de compressão. Obviamente, qualquer coisa que tenha uma surpresa um pouco mais positiva do que essa onda de pessimismo no mercado pode gerar um repique, mas não muda a tendência de piora nos resultados. E aí você tem um BTG apresentando esse tipo de resultado, você tem um próprio Itaú, enfim. Para que eu vou comprar Banco do Brasil? Vamos lá pro gráfico, assim, o que eu vejo no gráfico, se você pegar o fractal, tem uma terceira linha ali do fractal, que é um primeiro ponto importante de resistência, não é, Coutinho? Vê se eu tô vendo demais. Eu apaguei ele, mas eu vou fazer ele de novo pra você. Não é essas linhas amarelas aí? Esse aqui, você tá falando no curto prazo? No curto prazo. Tá certo, fractal tá aqui, o 19,57 é o ponto de venda, né? Então, é o que o Léo comentou, o Junqueira comentou, você tem um longo canal de baixa, esse cara faz um repique, e aí, ok, me perdoa, o fractal tá correto. Você tem a terceira linha do fractal, que eu tinha comentado como ponto de venda ao no 957. Eu também acho que comprar o Banco do Brasil agora seria loucura no senso geral. É lógico que tudo muda, na bolsa tudo muda. Sai o resultado, o mercado entende X, o papel explode. Não parece que é o caso, tá? Então o ativo ao no 946 com um ponto de venda ao no 957, você tem que estar com bastante vontade de comprar Banco do Brasil. E tem todos esses riscos aí de fundamento, né? Vamos lá, pra gente ouvir de novo o Alex Martins, questão de instantes aqui. Outros pedidos da audiência. O Ale Pequeninho, uma figura, tá aqui interagindo com a gente. O Olavo Filho também. Ele fala de PINE4. PINE4 é Pine, né? Isso. Então vamos lá, R$ 6,01. Gráfico muito longo, tem que ser visto no semanal, primeira coisa, tá?
Tá bonito, não graficamente falando, lindão, sobe como se não houvesse amanhã. Se você pegar 25 tá aqui, ó. Esse cara saiu de 4,10, cota R$ 6,01. Ficou lateralizado um tempão, né? Ele acorda abril, maio e junho. Junho volta a estar lateralizado. Então, assim, end to end, você tá falando de um movimento de 50%. No curto prazo, né? Aí já me conhece. A lateralização é que ela me incomoda, né? Você tá há 3, 6, 9, 10 semanas com o papel de lado. Isso aí eu acho ruim. A figura gráfica, ok, não deixa de ser um envelopão de alta. A tendência macro, ela ainda permanece altista. A minha preocupação é quanto tempo mais esse cara fica lateralizado. 11 em ponto. E pra gente fechar, o Fábio Borges tá de olho em roxo 34 no Nubank. Pra gente finalizar aqui a interação, meu caro Coutinho. Olha só, no caso de Nubank, o ativo tem uma formação gráfica extremamente ruim, tá? Então, olha só, você tinha aqui um canal de baixa, esse canal de baixa ele é quebrado e volta para uma lateralização. O roxo tá na parte inferior do gráfico, R$ 10,96 contra R$ 12,83 da sua máxima. Aqui, compra especulativa sob suporte, na semana passada não deu certo, né? Então nota que a compra da semana passada, ela seria desclassificada ou desqualificada essa semana. Se você coloca no diário, piora, né? Por quê? Porque isso aqui é cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai. Então você tem um pool de envelopes de baixa jogando o roxo 34 para baixo. Se você está comprado atento, você está em cima do último suporte do ativo. Então se azedar, pode ficar ruim. Por favor, algum tipo de medida de proteção aí em roxo. Coutinho, meu querido, muito obrigado. Amanhã a gente volta a se encontrar numa quarta-feira bonita para repercutir ainda mais temas de mercado. Um abraço e até. Tchau, lindão. Bom dia para você. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.